Opa, gente que marca, eu sou o Will Ferreira e esse é o seu Content Podcast. Irreverente, mas não irrelevante, profundo e não menos marcante, é o conteúdo de gente que marca. E eu tô aqui com o meu host, meu malvado favorito, Pedro Mendonça. Favorito? Como assim, Will? Malvado Não, favorito? Ele é bonzinho, ele é bonzinho. No fundo, ele é bonzinho. Mas, Pedrão, olha, a gente teve aí um tempo atrás um bate-papo super bacana, super especial, Sim, né? muito. Com Sim. a André e com o Ricardo. Sim. E hoje a gente está aqui, pegamos aqui a André e falou, agora nós vamos, né, fazer uma sabatina com você. Mas apresenta, então, novamente aqui quem está com a gente hoje para bater esse papo super especial. Ela é nutricionista, eleita a primeira nutricionista LinkedIn Top Voice Creator do Brasil, mestre em saúde. Depois vocês cortam isso aí. Não precisa cortar não, tá tudo Não, meu certo, celular vai. aqui deu Não tem pau problema, aqui. gaguejou. Mestre em mas tá saúde trabalhando. de comunicação humana, palestrante, mentora de nutricionistas, meu Deus, apresentadora do quadro Dicas da Nutri. O currículo é grande, pessoal. É na Band, né? Na Isso. Band e Aham. também escritora. Ela está escrevendo esse livro aqui, ó, Personal Branding, junto com o Ricardo. E também, além, ela é colunista da Simple Business. Senhoras e senhores, Andriele Pedroso. E você falou o currículo, obviamente tá na cara dela, ela já deve ter mais ou menos uns 50 anos de idade, 60 quase, né? Porque com esse currículo aí, fala sério, hein? Pelo menos. Pessoal, prazerzão estar aqui com vocês. Muito obrigada pela recepção. E temos bastante conteúdo para conversar hoje, hein? Bastante, bom, bastante. tem. Pessoal, Andriele é escritora da Simple Business. É um prazer receber você aqui, Andriele. E a gente que queria no começo, né, Will, falar um pouquinho sobre a sua história, Claro. como você começou, né? Enfim, você contar pra gente um pouquinho pro pessoal poder te conhecer. Emendando aqui, né? Como é que você chegou nesse... Bom, isso aqui é só uma mini bio, né? Sim, Então, sim. como é que você chegou numa mini bio desse tamanho em tão pouco tempo? Falta bastante informação aí, hein, Pedro? Tá vendo? Tá Olha, ó. faltando? Meu Deus, Gente, ó, a gente vai deixar Desculpa, aqui erro o meu. contato, né, os links aqui para você acessar a rede dela, o LinkedIn dela, Sim, você vai ver sim. que tem muita coisa lá. E ela tá só Brincadeiras à começando, ó, É né? isso Tudo aí. isso você tá Sim. começando. Como é que é isso? Exato. Bom, o Pedro falou aqui do livro, né? Personal Branding para profissionais da saúde, lançamento inédito no Brasil, na área de marketing para profissionais da saúde. Essa é a minha segunda obra, já tenho uma obra lançada que é o 365 Ideias para Nutricionistas, muito uma necessidade que eu vi com a mentoria para nutricionistas. Uhum. Mas tudo começou, todo esse currículo, basicamente, ele se deve a uma estratégia inicial de personal branding. Isso aqui foi o ponto inicial, foi a chave para que eu conseguisse tantas oportunidades na minha carreira, mesmo em pouco tempo de atuação. E hoje eu consigo, felizmente, com uma grata felicidade de poder inspirar outros profissionais da saúde a fazer o mesmo. Bom, basicamente, contando a minha história, eu sou nutricionista, agora mestre em saúde da comunicação humana. E quando eu entrei no mercado de trabalho, um pouco antes de entrar no mercado de trabalho, eu tinha aquela ideia, eu vislumbrava em ter um consultório de sucesso. E na faculdade, o nutricionista, o profissional da saúde, muitas vezes tem essa ideia de Isso é a que... visão talvez 100% dos profissionais. Né? Exato, a maioria pensa, agenda lotada, muito Sim. cliente, sinônimo de muito faturamento, sucesso profissional, muita gente está me procurando. Agora, eu mentoro nutricionistas com 15, 20 anos de formação que chegam e falam assim, André, eu já atendo há 20 anos e eu não consigo subir o preço da minha consulta. Eu não consigo aumentar meu faturamento, eu não consigo viajar no final do ano, eu não me sinto realizada, eu estou pensando em trocar de profissão, você é a minha última solução, então, por favor, me ajuda, porque se você não me ajudar, eu vou desistir da nutrição. Eu já ouvi muita nutricionista falando isso. E aí, o que acontece? O profissional da saúde ele tem um propósito muito forte, e eu me incluo nisso. O profissional da saúde ele não escolhe a área da saúde porque ele quer ser rico, exceto algumas profissões que sempre foram muito valorizadas. Eu já ouvi muito, quando eu pensei em ser nutricionista, faz medicina, faz odontologia, então que ganha mais, é uma profissão mais valorizada, a nutrição está muito saturada, você não vai ganhar tanto dinheiro. Olha, eu acho que devia mudar de ideia. E as pessoas têm ideia de que você tem que escolher uma profissão para você ser bem-sucedido. E eu tive uma formação diferente desde o início da minha vida. Meus pais sempre falaram assim, você precisa buscar aquilo que te traz realização, porque é isso que
consequentemente, te trará faturamento, te trará realização pessoal e profissional. Eu sempre acreditei nisso. Então, quando eu escolhi a nutrição, é porque é algo que eu me identificava muito, que eu sempre vivi isso. Eu gostava muito de nutrição esportiva, eu vivo até hoje nutrição esportiva e trabalho também com isso, sendo consultora técnica de marcas como Athletic Nutrition, Desinchar e outras marcas que eu represento. Mas, quando eu busquei por um auxílio para minha marca, porque eu pensava, eu preciso ter um consultório de sucesso, mas eu não sei como iniciar. E eu acabei quebrando a cara com essa ideia, porque eu busquei o Ricardo Dal Bosco, que é o segundo autor do livro aqui, estrategista de marca pessoal, referência para profissionais de 4 continentes, principalmente na área da saúde, é um dos públicos que ele mais atende. E quando eu busquei por ele, sabendo que ele era referência nessa área, eu falei, ele sabe como me direcionar. E quando você busca por um mentor, assim como eu recebo muitas nutricionistas procurando pelo meu auxílio, eu falo, olha, você confia no que a gente está traçando aqui de estratégia? Porque se a pessoa não confiar, já não funciona. Então, quando eu entrei na mentoria, eu falo assim, eu vou confiar Então, mas no que ele antes me de você falar. falar isso, você estava na faculdade e o que diziam para você talvez era você precisa ter um consultório e agenda lotada. Exato. Da onde que veio esse insight? Olha, eu preciso de um mentor, eu preciso de uma vertente diferente, assim, da onde que veio isso? Você procurou ele? Como é que foi isso? Eu estava finalizando a faculdade, estava entrando ali na última parte do estágio e eu já sabia que eu queria atender em consultório. Pensava, eu quero nutrição clínica e esportiva, essa é a minha área, nasci para isso, eu quero atender atletas e eu sempre gostei muito de trabalhar com nutrição esportiva. E aí, quando eu comecei a acompanhar o Dal Bosco, eu sabia que eu precisava de um diferencial, então eu já comecei a estudar. Eu sempre fui uma pessoa muito antenada em diferentes áreas. Então, hoje eu sei fazer edição de vídeos em plataformas diferentes, eu sei fazer sites, publicações. Eu sempre fui uma pessoa que foi interessada em diferentes áreas. Então, por exemplo, uma história engraçada, até já contei no LinkedIn, com 12 anos, eu fiz a minha primeira venda. Por quê? Eu comecei a entender como fazer alterações em blogs. Aquela parte de HTML, enfim. Eu comecei a ver, nossa, que interessante isso aqui. Eu sempre gostei de design, eu tenho um irmão designer gráfico. Legal. E falava, eu vou fazer o meu blog. Eu já tive alguns blogs sobre diferentes coisas. Por exemplo, até moda, Isso que antes hoje... da faculdade. Antes da faculdade, por hobby. E quando eu tinha ali 12 anos, eu sempre tive uma cabeça muito empreendedora, porque os meus pais são empreendedores. Eles vieram de baixo mesmo, montaram um império. Meu irmão também já teve a própria empresa dele. Então, eu sempre tive essa veia, né? Isso, essa veia empreendedora. E aí eu sempre busquei diferentes formas de inovar. Então, com 12 anos, eu vendi uma plataforma de um blog. Aliás, Olha, 12 anos? uma plataforma não, eu digo a estrutura dele ali. Enfim, eu mudei tudo. E o mais interessante é que eu fazia o meu blog. Eu recebi uma cotação na época que eu nem sabia o que era isso, não sabia nem precificar. Tinha 12 anos. 12 anos. Cotação. Criança Eu lembro que eu cobrei Pai, ó, 60 esse cara reais. aqui tá me assediando, olha. Eu lembro que eu falei, mãe, a mulher quer me pagar 60 reais porque eu falei pra ela que eu cobro 60 reais. Qual que é a tua conta bancária mesmo pra eu receber esse dinheiro? Porque eu não tinha. Ai, que barato. E foi muito engraçado, assim, mas eu percebi, nossa, que interessante. Se a gente faz algo diferente, a gente consegue ser bem recompensado. Então, eu sempre vi o dinheiro de uma forma como uma recompensa pelo meu trabalho. Sim. Então, eu sabia que eu não seria nutricionista só pelo meu propósito. Sim, é um propósito muito forte de transformar vidas, mas eu sempre busquei um diferencial porque eu queria ser bem recompensada por isso. E o profissional da saúde muitas vezes tem essa dificuldade. E mesmo na faculdade, nós escutamos muito isso. Sim. O profissional da saúde precisa ser cuidadoso, ter empatia, enfim. Você pode ter tudo isso e ser bem recompensado, ser bem remunerado. Então, aqui já fica uma reflexão importante para quem está assistindo o podcast. E aí, eu tinha aquela ideia de ter o meu consultório. Estava no final da faculdade, queria abrir meu consultório. Cheguei para o Dal Bosco, falei, Dal Bosco, eu quero ter um consultório de sucesso, quero chegar segunda-feira com a agenda lotada, muita gente para atender, quero ganhar muito dinheiro. Ele falou assim, olha... Esquece essa ideia, você não vai abrir uma portinha, não rasga dinheiro desse jeito, que não é o caminho. Quer dizer, então, na verdade, você não foi com a intenção de fazer a carreira, de construir tua carreira do jeito que ela já está hoje. Então, o primeiro insight, digamos assim, que ele te deu foi justamente desconstruir o paradigma que você tinha do que era ter uma carreira de sucesso dentro do teu mercado. Perfeito. Eu tinha um desenho do que era sucesso. Uhum. E eu tinha um desenho...
achava que eu sabia o que eu precisava fazer. E muitos profissionais hoje fazem isso, só que eles não estão abertos a mudar a estratégia que eles já têm em mente. Então, a minha estratégia era, vou abrir um consultório de sucesso. Procurei o Dal Bosco para fazer uma logomarca bonita para o meu cartão de visitas, porque eu pessoal, achava... desculpa te interromper, Dal Bosco que ela tá falando, Ricardo Dal Bosco, que escreveu o livro com ela, especialista coautor em branding pessoal e para empresas também. Que vocês também vão ver aqui uma entrevista Sim. exclusiva com ele. É a mais pra fera em frente. personal branding no Brasil. Ele é o tem cara sim, em personal branding do Brasil para pessoas e empresas. É essa pessoa que ela tá se referindo. Exato. Enfim, E aí, voltando à questão do consultório, eu queria investir tudo que eu tinha ali de dinheiro guardado, economizando, para o meu consultório dos sonhos. E o mais interessante aqui, Will e Pedro, porque isso aconteceu em 2019, final de 2019. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Uhum. Pouco tempo depois de mudar a estratégia. E aí eu fiquei pensando, se eu tivesse ido por esse caminho que eu achei que seria o ideal, vou investir todo o meu dinheiro no consultório, início de carreira, não tinha ainda retorno, eu ia quebrar a cara. De cara já... Nessa época você já produzia conteúdo ou não? Eu comecei a produzir em novembro de 2019, mas um pouco antes nós já iniciamos as estratégias. Então é justamente isso que tem aqui no livro. O que nós fizemos até encontrar o modelo ideal de posicionamento. Porque eu pensava, nutrição esportiva, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer. Quando eu iniciei a mentoria com o Dal Bosco, o que aconteceu? Nós mudamos a estratégia de posicionamento porque tem um oceano azul que nós podemos explorar, que são executivos, nutrição para pessoas que têm uma vida muito corrida, muito agitada, não tem nenhum nutricionista que é referência nessa área no Brasil, é algo que eu gosto e que eu tenho também como estilo de vida. Eu já lido com pessoas que têm uma carreira muito corrida, que, enfim, empreendedores, então, por que não explorar isso? E aonde estão essas pessoas? Aonde está esse público? Às vezes, as minhas mentoradas perguntam assim, André, mas será que eu não deveria fazer conteúdo no Instagram, que tem muita gente lá? Eu tenho mentoradas que fazem conteúdo hoje no LinkedIn, porque tem um público que está ali no LinkedIn. Ou porque a pessoa quer vender, por exemplo, mais palestras. O LinkedIn tem uma grande vantagem que você consegue encontrar pessoas ali de acordo com o cargo que a pessoa exerce no momento, a empresa que a pessoa está trabalhando no momento. Então, o LinkedIn foi um grande diferencial ali no início do meu posicionamento, porque nós entendemos qual era o meu público, qual era o meu objetivo, que era aumentar o meu ticket também. Então, fizemos uma pesquisa de mercado para entender qual era o valor médio de consultas no Brasil, tanto regional, na minha cidade, quanto nacional. Então, eu entendi quem eram as referências ali, eu entendi qual era o valor médio. E a estratégia foi, você não vai começar cobrando baixo para depois aumentar, você vai chegar com a régua que você quiser. Então, eu iniciei no mercado de trabalho cobrando 3 vezes mais do que era a média da minha região. E para muitas pessoas isso parece loucura. Quando você fez isso, você já produzia muito conteúdo, já estava utilizando dessa estratégia. Sim. O que aconteceu? Antes mesmo de começar a anunciar a minha consulta, eu já tinha que saber o valor. Então, eu já criei todo o material ali de apresentação, sempre entendendo que a minha consulta não é só mais uma consulta, o que eu gero é experiência para o meu cliente, é uma experiência diferenciada, e isso que agrega valor. Então, não é só aumentar o preço da consulta, é você realmente agregar valor, você prestar um serviço diferenciado. Então, tudo isso na mentoria foi traçado. Como que eu conquisto ali o relacionamento com o meu cliente e consigo agregar valor para ele, que realmente isso gere uma transformação. Então, não é só aumentar o valor, mas realmente você agregar valor para a pessoa primeiro. E a rede social, ela entra justamente como uma ferramenta para você agregar valor para o seu cliente antes de apresentar o orçamento. Então, se a pessoa te pede um orçamento, André, como é que funciona a sua consulta? André, quanto custa a sua palestra? Quero fazer uma cotação aqui para minha empresa. Quanto que é a sua mentoria? Eu quero que você seja embaixadora da minha marca. Como que eu posso fazer? Eu preciso saber apresentar isso. Eu preciso saber valorizar também a minha marca. Então, isso é algo muito importante que todo profissional da saúde inicie no mercado de trabalho com essa mentalidade de que ele é uma marca. Porque senão o mercado esmaga. E o que nós escutamos, eu falo isso por experiência própria, por várias mentoradas nutricionistas e também por vários profissionais da saúde que trazem feedbacks do livro. Nós já vendemos centenas de unidades. E as pessoas falam assim,
Na faculdade, as pessoas falam para você atender por plano de saúde, falam para você começar cobrando baixo. Eu escutava de familiares, começa cobrando baixo, começa de baixo, que aí você aumenta a sua cartela de clientes, depois você começa a ter indicação ali de várias pessoas, que é o marketing boca a boca, né? E é assim que você vai crescendo. Então, a ideia dos profissionais da saúde em geral é essa. Você começa de baixo, você vai crescendo, mas a estratégia foi diferente. Eu vou começar a explorar uma rede social que não tem nenhum nutricionista aproveitando, que é o LinkedIn. Então, eu pesquisava lá nutricionista. Eu não tinha nenhuma referência. Eu fui a pioneira nesse posicionamento sobre saúde, longevidade ali no LinkedIn. E, a partir disso, eu vou conquistar essa audiência e depois eu começo a entrar em outras redes. Nós exploramos bastante isso aqui no livro Personal Brand para Profissionais da Saúde, que é um termo muito conhecido no marketing, vocês provavelmente conhecem, que é cross-mídia. Então, eu começo a posicionar minha marca, eu aproveito aquela rede social principal, entendendo que, como o Dal Bosco bem fala, que as redes sociais são terrenos alugados. Como terrenos alugados? Você não pode... Opa, pera um pouquinho aqui. Gente, não sei se está falhando o meu áudio, acho que é o áudio de todo mundo, aqui né? Voltou. Tá ok seu áudio? Tá normal. Tá normal? Voltou. Não, beleza. Desculpa, pode Tranquilo. continuar. Ah, não, beleza. Okay. Maravilha. A gente estava falando com uma voz aqui, tá, pessoal? Só para o público entender, né? Que tem vozes aqui na nossa cabeça e a gente fala com vozes. I see dead people. Oh, desculpa, não é, mamãe. Bom, não é errado você usar uma rede social como uma estratégia principal, como eu fiz. Eu apliquei muita energia ali no LinkedIn, todos os dias publicando. Então, às vezes as pessoas olham assim, nossa, você foi a primeira nutricionista LinkedIn Top Voice, pode até achar que é sorte. Que sorte, você pensou em usar o LinkedIn. Não tem nada de sorte. Primeiro de tudo, muita estratégia e muito trabalho. Sim. Então, a partir do momento que eu comecei a publicar, que foi ali em novembro de 2019, todos os dias, 8 horas da manhã, tinha conteúdo no LinkedIn. Um compromisso que eu tracei e todos os dias, sem falta, seja aniversário, seja final de semana, seja ano novo, Natal, todo dia tem conteúdo, porque eu sabia aonde eu iria chegar. Eu não pensava no LinkedIn Top Voice. Muitas vezes as pessoas perguntam você, assim. Como se menos de um ano você já era Top Voice no LinkedIn. Exato, exatamente. E como você disse, não tinha ninguém na área, né? Não tinha. Fazendo o que você Deixa eu fez. entender uma coisa. Você tem dois públicos assim prioritários, porque ou como é que está dividido? Se você pode classificar percentualmente falando assim, por exemplo, eu contrato a Andri por uma consulta pessoal de, poxa, olha, eu quero cuidar da minha saúde, do meu bem-estar, eu acho que eu estou me alimentando errado, não estou, enfim, estou com qualidade de vida, né? Estou realmente, estou precisando, né, dar um jeito aqui na minha saúde, no meu bem-estar, na minha qualidade de vida e tal. Tá. Aí eu te contrato para isso hoje, ou você já abriu mão e você está atendendo só como estrategista de negócios para gente da tua área, para gente da saúde? Como é que é isso? Eu ainda atendo com a agenda de atendimentos nutricionais, consultas nutricionais, ela é bem limitada. Então, existe uma quantidade X de profissionais que eu consigo atender por ano. Porque a minha principal demanda hoje é atender marcas. Então, hoje eu sou consultora técnica, embaixadora de várias marcas, produtora de conteúdo, conteudista, inclusive da Simple Business. Sim, um prazer. Depois entra lá, pessoal, revistasb.com.br, leia os artigos da Andriele, todo artigo fantástico. Obrigada, Pedro. E eu ainda atendo, mas é a questão. Existe uma esteira de serviços de produtos. Alguns dos meus projetos não são no Brasil, então no exterior precisa de toda essa questão de organização de agenda. O profissional da saúde precisa ser muito organizado em relação a isso quando ele começa a produzir conteúdo digital, entender que isso é também trabalho. Então, às vezes, eu escuto pessoas falando assim, eu vou fazer um post aqui, amanhã não vou fazer, mas a pessoa esquece que aquilo ali faz parte do posicionamento dela, aquilo ali traz clientes também. Precisa ser encarado como um compromisso, da mesma forma que eu fiz todos os dias publicando no LinkedIn. Quando eu comecei a publicar artigos, toda semana, toda terça-feira, tinha um artigo novo. Religiosamente, isso é essencial para conseguir ter sucesso no marketing digital. Então, hoje eu atendo pessoas também, e também casais, famílias, tem grupos, né, famílias, mas a maioria dos meus serviços hoje estão direcionados para marcas e também como palestrante de empresas. Mas lá no começo, desculpa, Pedro, só para complementar, lá naquele começo,
você ainda tinha, você começou atendendo mais como consulta e foi fazendo essa transição, foi mudando essa, foi isso? Sim. Ah, tá. Isso é muito interessante eu comentar, porque assim, quando eu comecei a publicar no LinkedIn, comecei a chamar atenção. Olha, uma nutricionista usando o LinkedIn, que estranho. As pessoas tiveram um estranhamento, porque LinkedIn era associado a um currículo online. Até 2016, ele até ser adquirido pela Microsoft, as pessoas olhavam para o LinkedIn, é um currículo, é só para o pessoal de recursos humanos utilizar ali como uma ferramenta para encontrar talentos. Agora, a partir de 2016, ele começou a ter os LinkedIn Top Voices. Por quê? Porque as pessoas começaram a produzir conteúdo. Então, é uma rede social que eu consigo interagir, consigo compartilhar conteúdo, consigo fortalecer minha marca lá. E a partir disso, começaram a surgir muitas oportunidades. Eu comecei a chamar atenção, um rosto muito novo. Quem é essa menina? Quem é essa nutricionista que está publicando sobre saúde todos os dias? Então, eu chamava atenção porque eu estava todos os dias na timeline ali das pessoas. E o mais interessante do LinkedIn é que o feed, ele mostra também as interações que as suas conexões têm. Exato. Então, existe ali primeira, segunda e terceira conexão. Eu comecei a aumentar a minha rede de contatos muito rápido. Então, quando eu me tornei LinkedIn Top Voice, foi em um pulo para dobrar a quantidade de seguidores que eu tinha. A minha rede, basicamente ali existe o gráfico de crescimento do perfil, aumentou 700%. Quando eu fui eleita LinkedIn Top Voice, aumentou muito a quantidade de visitas no perfil e assim muitas oportunidades surgiram, mas eu só consegui aproveitar essas oportunidades porque eu estava pronta para isso. E eu sabia como agir perante essa oportunidade. Muitas pessoas recebem oportunidades e desperdiçam. Então, quando eu iniciei, já começaram a surgir várias oportunidades de trabalhos que eu neguei. E hoje eu falo isso para mentoradas, elas falam, como assim? Que loucura! Eu comecei a atuar ali no LinkedIn, eu recebi já no primeiro mês uma oportunidade de um trabalho fixo na minha cidade. E o mais interessante, e que eu gosto muito de comentar sobre isso, o mais interessante é que o profissional que me contatou, ele falou assim, André, temos essa oportunidade para ser nutricionista da nossa empresa, você vai ganhar, eu não lembro exatamente, mas acredito que era R$3.000 fixo, mais vale alimentação, enfim, tinha outros benefícios lá. Eu estou entrando em contato, porque você tem o perfil da nossa empresa, mas vendo o seu perfil, eu não acho que você vai aceitar. Já entendeu na hora, Exato. ali, já percebeu que... E aí que eu percebi, eu falei, que interessante, porque é exatamente isso que eu quero que as pessoas entendam. Eu não sou uma nutricionista de passar cartão, nada contra. Nada contra, tem muitas pessoas que são completamente realizadas trabalhando em determinada empresa. Mas a questão é que eu queria fortalecer a minha marca, exatamente. Você já tinha contratado um profissional de brand, né? Justamente para isso. Exatamente. Então foi uma espécie de feedback que você teve ali de cara, né? Tipo, Tô certo, no caminho certo. Foi uma validação da minha estratégia, legal. foi sensacional. Muito bom. E aí eu pensei, vou continuar. Eu falei, olha, exatamente, agradeço a oportunidade, neguei aquela oportunidade e surgiram várias outras. Teve alguma assim super tentadora? Alguém quis falar, né, fazer o truco? Você falou, olha, não, mas olha, eu aumento aqui ou eu melhoro isso e alguém insistiu um pouco mais? Isso acontece com muita frequência. Ainda acontece? Muita frequência. E assim, muitas marcas que buscam me contratar como conteudista, muitas vezes querem enviar mimos e divulgar meu produto, vamos fazer dessa forma. Hoje eu sei me posicionar muito bem, eu tenho uma postura muito profissional em relação a qualquer marca que eu represento, precisa representar os meus valores, e isso é essencial, você conhecer os seus valores, você conhecer o seu propósito, mas muitas marcas às vezes buscam, então a gente vai pagar tanto, tentando comprar um profissional. E isso é muito importante entender que a sua marca é a coisa mais importante que você tem. Não pode se deixar vender por uma tentação, enfim. Já aconteceu de marcas me enviarem produtos ali, divulga meu produto, mas não é assim que funciona. Se não faz parte do que eu acredito, do que eu realmente recomendo, e o meu foco é produção de conteúdo, não é divulgar um produto específico. Sim. O que eu faço é divulgar conteúdo para que as pessoas tenham mais saúde e qualidade de vida, tenham mais longevidade. Então, hoje eu recebo muitas cotações porque as pessoas reconhecem a qualidade do meu conteúdo. Inclusive, a Simple Business, acredito que veio pelo LinkedIn, né, Pedro? Eu ia chegar lá nessa pergunta. Sim, aí, né? Agora eu vou te entrevistar aqui. Bacana. Como que você chegou
Através do LinkedIn, eu Não, não sei. ok, que foi através Então, do eu não LinkedIn, sei mas se foi por que que ela te chamou a atenção? Cara, eu não sei. Porque Alguém... você não é da área da saúde. Então, por Não. exemplo, eu não saberia dizer, vou falar aqui, vou conjecturar, né? Uhum. Eu não se eu visse o perfil da Andriele, eu não saberia dizer, por exemplo, eu ter a referência de que ela é a única ou a mais. Para mim, ela seria uma nutricionista. Na hora que eu olhasse o perfil, eu falei, bom, não é qualquer nutricionista. Mas eu não saberia dizer se teria mais 30, 40, 50, 100 nutricionistas como ela dentro do LinkedIn. Né? Eu não Então, saberia disso. Então, como é que você olha? Você tem uma revista de negócios, aí você olha para um perfil de uma nutricionista e ele te chama a atenção a ponto de você convidar para ela trazer o conteúdo dela para a tua revista. Então, alguém, como ela disse, no LinkedIn tem a questão das conexões. Então, a pessoa às vezes curte uma postagem sua, aparece para o outro. E aí apareceu uma postagem dela, eu não lembro agora, mas era bem completa e bem interessante. Eu cliquei para ver. E aí eu vi o perfil dela, era bem aquilo que a gente estava procurando dentro da Simple Business, que a gente queria acrescentar a área da saúde. E aí ela casou exatamente aquilo que a gente estava procurando. Entrei em contato e desde então a história, né? Passou a fazer parte, né, do quadro da Simple Business. Com muita Foi isso. honra, muita Que legal, felicidade. que legal, muito bom. Andriele, aí é o seguinte, você entrou na faculdade, tinha esse pensamento, né, de ter carreira com o seu consultório e tudo mais. Teve essa virada de chave com o Dal Bosco. Eu queria saber o seguinte, o que você tem a dizer, de repente, para esse profissional da saúde que está começando agora, que está na faculdade, tem essa cabeça, vou dizer assim, quadrada, às vezes, de pensar, não, eu quero entrar na faculdade, vou me formar e vou ter meu consultório. Porque com as redes sociais, a gente tem um oceano, vamos dizer assim, no mundo todo. A gente abre, a gente está conectado no mundo todo. Exato. E você ultrapassou essa barreira, né? Então, o que você tem a dizer até de conselho? Porque às vezes a pessoa, eu quero ter meu consultório. Tá, mas ela quer ter o consultório, ela precisa empreender também para prospectar cliente. O que você tem a dizer para a pessoa que quer ficar só no consultório e também quer ultrapassar essa barreira? Perfeito, perfeito. Bom, acredito que a chave do sucesso, resumidamente, personal branding. A pessoa precisa entender que a marca dela é mais importante pessoal, mais importante mesmo do que abrir uma marca empresarial, porque ela representa a marca empresarial. Então, hoje nós vemos um movimento muito grande, né, e cada vez mais cresce uma tendência mundial, que é a Creator Economy, a economia dos criadores de conteúdo. Aumentou muito depois da pandemia, inclusive, porque as pessoas estão buscando cada vez mais por conteúdo e muitas vezes a pessoa não está procurando por um atendimento nutricional, um atendimento de um médico, enfim. A pessoa está ali no momento dela de lazer, vendo a rede social e em determinado momento algum conteúdo chama a atenção dela sobre nutrição, sobre medicina, sobre odontologia, enfim. A pessoa começa a acompanhar, cria aquele relacionamento. E a minha estratégia, junto com o Dal Bosco desde o início, foi ser top of mind na minha área. Estar no topo da mente do meu cliente. Ou seja, ele pode não estar procurando diretamente por uma consulta, mas se ele precisar de uma consulta, ou se ele precisar indicar, porque a gente só indica quem a gente conhece, certo? Se você está numa mesa com vários familiares e alguém precisa de um nutricionista. O Will, por exemplo, está buscando uma nutricionista. Aí o Pedro fala, olha, eu conheço uma nutricionista que eu acompanho, o conteúdo dela é muito bom, ela traz muito valor, já apliquei algumas dicas ali, como eu recebo muitos feedbacks assim de pessoas que emagreceram 15, 20 quilos com as minhas dicas de artigos, isso é muito gratificante, não sei explicar o quanto é emocionante você conseguir ajudar pessoas que às vezes você nem sabe o impacto disso, pessoas que nem trazem feedbacks e tiveram uma transformação. Aliás, é a maioria, né? Sim. Exatamente. Você impacta e não tem noção de quanto que aquilo tá. Exatamente. E voltando para a questão de um conselho para alguém que deseja iniciar primeiro entenda aonde você quer chegar, qual é a imagem que você quer transmitir e comece a trabalhar o seu branding. Se você começa a entender que a sua marca é o que realmente vai fazer você chegar mais longe, se aproximar de pessoas estratégicas para que você tenha um negócio de sucesso, para que você consiga ser percebido pelo mercado, pelo valor que você deseja cobrar na sua consulta, que você comece a ter aí mais oportunidade de negócio, você precisa trabalhar a sua marca pessoal. E às vezes o profissional da saúde vê a rede social como,
tem que fazer o marketing. Daí contrata lá uma agência que faz vários banners e a pessoa só publica propaganda. Você entra ali na clínica, a pessoa quer abrir uma clínica, daí só tem lá, agende sua consulta, agende sua consulta. Isso. Por que a pessoa vai acompanhar uma rede assim? Então, cada vez mais, se você traz a pessoalidade, a marca pessoal em frente à empresa, você começa a conquistar autoridade com aquela pessoa que está ali acompanhando. E hoje é muito interessante, porque existem pessoas que não percebem isso ainda, mas a pessoa quer se consultar com um determinado profissional, mesmo que a pessoa precise esperar 1 mês, 3 meses, ficar na lista de espera, porque ela quer aquele profissional. Sim. A pessoa não quer a consulta com o nutricionista, uma consulta com um nutricionista. É aquela pessoa. Por isso que é ser top of mind, estar no topo da mente. A pessoa pensou em soluções para a longevidade, para a saúde. Lembra do meu nome. Porque eu fui construindo ao longo do tempo essa autoridade. E é muito interessante que, igual o Pedro comentou agora, em determinado dia, ele viu uma publicação minha, chamou atenção, e isso me abriu uma oportunidade para ser colunista da Simple Business. E às vezes o profissional começa a publicar 1 dia, 1 semana, 1 mês, e ele para porque ele pensa, não deu resultado. E muitas vezes o resultado ele vem depois de muito tempo. Mas é aquela constância de publicações com uma estratégia que realmente traz o resultado que a pessoa está buscando. Ou às vezes surgem oportunidades que a pessoa não esperava. Então, por exemplo, o convite, quando eu recebi o convite para ser apresentadora no quadro Dicas da Nutri, na Band TV, veio por meio do LinkedIn. Assim como ser colunista da Simple Business, assim como ser embaixadora da saúde de grandes marcas, assim como ser consultora técnica da Athletic Nutrition, todas essas oportunidades vieram por meio do LinkedIn. Imagina se eu não estivesse utilizando essa rede social de uma forma estratégica, entendendo como que a plataforma funciona, entendendo quais as conexões que eu deveria fazer para que essas oportunidades chegassem. Mas isso só foi possível porque eu sabia qual era o público que eu gostaria de alcançar. Então não adianta só sair publicando como muita gente faz. Você precisa ter uma intenção naquilo. Entendi. Então, primeiro de tudo, conselho que eu daria para um profissional da saúde recém-formado: se veja como uma marca. Você é uma marca. Seja forte ou seja fraca. Você precisa fortalecer essa marca cada vez mais. Primeiro de tudo, você precisa buscar pelo autoconhecimento. Quem é você e depois, aonde você quer chegar. Esse meio termo é aqui, na metade, entre o que você é hoje e o que você gostaria de chegar, que você precisa entender qual que é o caminho para fazer, e assim você começa a conquistar seu objetivo. Não tem nenhum problema você mudar a estratégia no meio do caminho. Só que a pessoa precisa da estratégia, porque senão ela não consegue mudar desse estágio inicial, que é o que ela é hoje. E aí é aquele profissional da saúde que nós vemos no mercado de trabalho hoje, Pedro e Will, falando assim, mas eu tenho muitas formações, eu tenho muitos certificados, e coloca na parede um monte de certificado que ele tem. E do que adianta aquilo? A pessoa não consegue conquistar autoridade, a pessoa não consegue aumentar o ticket dela, a pessoa não tem convite de negócios, e ela começa a ser esmagada pelo mercado, ela sente, nossa, mas eu não sou realizada com a minha profissão. Nossa, que profissão desvalorizada. Que era o que eu ouvia. Nutricionista ganha mal, nutricionista não é valorizado. O mercado já está muito saturado. Minha opinião sincera, não existe mercado saturado para quem sabe se posicionar. Se você sabe posicionar a sua marca é tão única que não existe concorrência. Eu falo que a minha maior concorrente sou eu mesma. Eu consigo me superar todos os dias. Eu não posso me comparar com quem já está há muitos anos no mercado ou com quem está se formando agora. O meu posicionamento é algo que eu tracei para que a minha marca evolua a cada dia. Todos os dias eu preciso ver uma evolução. Se hoje eu não evoluir do que eu estava ontem, está errado. Eu preciso mudar a estratégia muitas vezes. Então, saber também administrar isso, saber como você está evoluindo é muito importante. Então, você diz que tem uma família, pais empreendedores, Sim. né? Você vem com essa veia empreendedora, mas talvez tem pessoas que estão assistindo e beleza, eu quero me posicionar, mas eu sou uma pessoa mais introvertida, ou não gosto de me expor. Sim. O que fazer nessa situação? Isso é um questionamento que eu recebo muito em mentorias. André, mas eu preciso gravar vídeo, eu não posso ficar nos bastidores, eu não quero aparecer. E hoje nós vemos conteúdos de diferentes formas. Você não precisa necessariamente aparecer, mas uma coisa é fato. Quando você aparece, quando você conversa, as pessoas estão cada vez mais carentes e precisando dessa atenção.
Quando você chega e você mostra a sua visão do mundo, a pessoa se conecta mais com você. Eu ia te perguntar sobre isso. Não dá para desassociar mais o conteúdo da pessoa, é isso? Porque assim, ela tem um contato com o teu conteúdo, Sim. mas provavelmente ela vai dar uma olhada e falar, deixa eu ver melhor quem é essa pessoa. Exato. É mais ou menos isso. E aí ela quer, porque ela quer se conectar. Ela não quer só consumir. É isso ou eu estou falando besteira? Existem diferentes formas de você falar sobre o seu trabalho sem você falar diretamente sobre o seu trabalho. E até isso é algo que nós exploramos muito aqui na obra. Por exemplo, um exemplo simples e que é uma ferramenta poderosa profissional da saúde. Prova social. Porque, por exemplo, o nutricionista, pelo código de ética, não pode publicar uma foto antes e depois mostrando o corpo do cliente dele, dizendo que aquilo foi uma transformação que ele gerou. Mas eu posso publicar um depoimento de uma pessoa que teve uma transformação de vida, não necessariamente perdeu peso, mas a pessoa teve uma melhor relação com a família, começou a dormir melhor, a pessoa tinha insônia, começou a dormir melhor, começou a melhorar o humor, enfim, a pessoa teve uma transformação de vida por meio do meu atendimento. A pessoa pode gravar um vídeo, pode, enfim, isso é muito poderoso, porque quando eu entro na rede social de um profissional, eu vejo que ele já gerou transformação em outras pessoas, eu penso, essa pessoa pode me ajudar. E da mesma forma, se eu estou lá falando sobre um tema, a pessoa pode ver esse tema em vários lugares diferentes. Mas se eu crio autoridade falando sobre um tema, as pessoas começam a assistir o conteúdo não só porque eu falo de nutrição, ou porque eu falo de saúde e longevidade, mas porque é a André falando sobre isso. Eu quero saber qual que é a visão da André sobre esse tema. Perfeito. E hoje nós vemos youtubers muito famosos, influenciadores muito famosos, por quê? Aquela pessoa, ela é tão autêntica, a marca dela é tão forte, ela fala tanto sobre um tema específico que as pessoas acompanham porque não é porque fala de finanças, porque fala de nutrição, porque a pessoa tem uma visão dela, ela tem ali uma personalidade muito forte. E isso conecta. As pessoas se conectam com pessoas. Então, por isso que um banner de divulgação de compre aqui, faça isso, como era no passado, não funciona mais na nossa década. E a gente precisa entender também qual que é o comportamento do usuário para conseguir utilizar o marketing digital de uma forma estratégica e realmente agregar valor para essas pessoas que consomem o conteúdo. E como que você fez essa... Não sei, não é transição, mas pelo que eu entendi, você começou muito forte mais no LinkedIn. Sim. E depois você migrou para outras redes ou você já começou junto em LinkedIn, Instagram? Como é que foi? Como é que você fez uso delas? Ou faz uso, né, até hoje? Hoje eu utilizo diferentes redes sociais. Inicialmente, principalmente no LinkedIn, compartilhava também em outras redes, mas entendendo que da forma que eu publico no LinkedIn, pode não funcionar no Instagram, pode não funcionar no YouTube. O comportamento do usuário é diferente. Então, se eu publico um conteúdo no LinkedIn, muitas vezes eu posso falar a mesma coisa, gravando um vídeo rápido, estilo Reels, para o Instagram, para o TikTok, ou um vídeo um pouco mais extenso, falando uma visão um pouco mais ampla sobre um tema, no YouTube, ou mesmo utilizar o mesmo áudio, ou gravar um áudio um pouco mais extenso sobre o tema para o Spotify. Então, percebe que é o mesmo conteúdo, mas em diferentes redes sociais e adaptado para aquela rede social, Sim. para o comportamento daquele usuário. Talvez um vídeo pode ser utilizado também no LinkedIn, mas da forma que é utilizado no TikTok, pode não funcionar, pode não conectar com o público do LinkedIn. Então, se eu conheço qual que é o comportamento de cada usuário, consigo aproveitar cada rede social para atrair públicos em diferentes etapas do funil. Então, se eu publico... Isso é uma questão bem importante. Funil de vendas, né? Existe esse conceito. Se eu publico um conteúdo só para chamar atenção, que é ali o topão do funil, quero chamar atenção, quero aumentar meu número de seguidores, aumentar engajamento, isso pode começar a atrair pessoas para que um dia a pessoa lembre da minha marca para me contratar. Agora, se eu fico só nesse topo de funil, eu começo a atrair pessoas diferentes, só que eu não começo a atrair atenção. Você não retém. Não retém. E aí, como que a pessoa vai se conectar mais com você e pensar, nossa, essa pessoa tem a solução para o meu problema? Isso não acontece. Isso é um erro que eu vejo muitos influenciadores fazendo hoje, inclusive profissionais da saúde. A pessoa só publica conteúdo de topo de funil para chamar atenção, mas a pessoa não publica conteúdos muitas vezes falando sobre o que ela faz, trazendo provas sociais, para que ela comece a criar uma relação e ir afunilando um pouco mais essa relação. Então, por isso que a estratégia é tão importante, porque se você não tem uma estratégia, você não sabe o que você vai publicar.
Ou você publica qualquer coisa porque você viu outras pessoas fazendo, e isso nós vemos muito hoje nas redes sociais, pessoas que replicam o conteúdo dos outros. E cadê a autenticidade dela? Cadê a visão dela sobre o mundo? Então, eu iniciei no LinkedIn, usando como uma ferramenta principal e acabei realmente deixando as outras redes um pouquinho de lado, conquistei a minha autoridade lá, me abriu muitas oportunidades. Eu vi, opa, agora eu consigo utilizar com mais frequência outras. Eu entendi o momento certo de fazer essa transição. Entendi que eu não poderia ficar só no LinkedIn, que eu precisava fazer essa cross-mídia, ir para outras redes sociais. E hoje eu publico muito mais ativamente no Instagram também, porque eu represento marcas que o público dessas marcas está no Instagram. Então eu sei que eu preciso fazer lives no Instagram, preciso criar conteúdos rápidos, porque no Instagram estão as pessoas que acompanham essas marcas. Então entender o momento certo e a forma que você faz todo esse posicionamento é muito importante. Você disse que você já tem mentoradas de 15, 20 anos que estão no mercado. E você, em pouco tempo, ganhou essa autoridade, né, como Top Voice LinkedIn. Eu queria saber quais são as maiores dores dessas mentoradas, que talvez, como a gente estava dizendo aqui antes, né, de começar, em 20, 30 anos as coisas mudaram totalmente. Isso quer dizer que em 5 anos tudo mudou. Não, a velocidade da mudança é outro mundo. É outro e assim, mundo. quais são as dores dessas pessoas? Qual que é a dificuldade que elas têm com esse mundo hoje digital? Perfeito, Pedro. Ótima pergunta. O que as minhas mentoradas mais relatam, de uma forma resumida, cada pessoa tem a sua individualidade, mas, em geral, todas elas falam: André, eu entrei na nutrição para transformar vidas e ser feliz. Hoje, eu transformo vidas e não sou feliz, porque eu não consigo ter tempo para mim, eu não consigo cuidar da minha família, porque eu preciso ficar o dia inteiro no consultório, ou eu não ganho o suficiente porque eu não consigo aumentar o meu preço de consulta. E não sobra nada no final do mês. E eu queria ter um tempo com a minha família no final do ano, eu não consigo, porque não sobra dinheiro. O que eu faço para aumentar o meu ticket? Então, eu, por exemplo, já atendi mentoradas que em 2 meses de mentoria, ela aumentou, agora falando um case único ali, a Karen, ela aumentou em 2 meses o valor dela em 3 vezes o valor da consulta. Ela cobrava 100, ela passou a cobrar 300. E a agenda lotada, porque ela começou a se posicionar da forma certa. Então, não é só você publicar, não é só aumentar o preço. Tem toda uma estratégia por trás para que as pessoas valorizem. É a percepção do valor. Sim. É a mesma coisa você comparar, por exemplo, diferentes marcas de celular. Por que uma pessoa compra um iPhone, um celular da Apple, ao invés de outro celular que teria talvez um recurso muito parecido com o que a pessoa iria utilizar? Porque ela viu o valor daquilo. Então, a pessoa não contesta quando ela vê o valor. E aí, o profissional da saúde, às vezes, fica com o pé atrás, que ele pensa, se eu aumentar o preço da minha consulta, eu não tenho mais cliente, eu vou perder clientes. Muitas vezes é pelo contrário. Porque o preço, o valor que você cobra, ele também posiciona a sua marca. Aquele posicionamento por valor da consulta. Então, as estratégias que nós criamos nesse caso ali em específico, ela me trouxe também esse questionamento, essa dor, de eu já tenho muita experiência, já tenho informação disso, aquilo, esse case que eu falei, 15 anos já de profissão. E ela falava assim, eu não sei mais o que fazer, porque eu não consigo aumentar o meu preço e eu não consigo guardar um dinheiro no final do mês, eu queria poder viajar nas férias com minha família, não consigo, o que eu faço? Então, nós começamos a entender como que ela poderia agregar valor para o público dela primeiro, para que depois a marca dela começasse a ser reconhecida como referência naquela área específica que ela gostaria de atuar. Então, esse é o ponto-chave, de você entender que você é uma marca, que você merece ser reconhecido por isso e que você precisa de estratégia para conseguir esse objetivo, porque senão as coisas não acontecem. Agora, tem um detalhe, assim, tem muita gente que vai absorver uma dica tua, por exemplo, mas ela vai falar assim, poxa, mas eu não consigo contratar uma André ou um Dal Bosco, né? Não dá para eu bancar a mentoria desses caras agora, né? E aí, legal, pô, aqui já tem né? Tem um manual aqui, super acessível, né? Super acessível, quer dizer, no digital nem R$15, né? E então, assim, já é um passo, né?
Mas o que você traria aqui de assim, um breve resumo, assim, para quem fala, olha, eu quero muito mudar, Tá. eu quero dar um passo importante, mas eu realmente ainda não posso pagar por uma mentoria de valor como a tua para fazer isso, né, da maneira que eu gostaria ainda. Uhum. Mas o que essa pessoa pode fazer assim, além de ler o teu livro, né, e do Claro. Ricardo, o que ela pode fazer assim que dá uma segurança para ela ir dando, mesmo que talvez não na velocidade que ela gostaria, Uhum. mas de uma maneira consistente, um passo de cada vez para ir fazendo essa mudança, porque eu acho que é uma coisa importante da gente falar aqui, André, que tem um lado de paradigma que a gente sabe que pesa muito, principalmente para quem já tem mais idade, já vem de uma outra geração, né? Já tem muita coisa enraizada ali, muitos medos, né? Como você falou, às vezes uma coisa simples que é pegar um celular, e ela fala, caramba, eu entendi tudo isso que você está falando, mas e aí eu não vou conseguir dar esse sorriso que você tem na câmera, eu vou começar a tremer, né? Medo E aí, do julgamento, entendeu? né? Ou eu vou contratar alguém para fazer isso para mim, mas aí não vai ser a mesma coisa porque não sou eu. Uhum. E às vezes a pessoa mesmo começa a se auto-sabotar, né? Perfeito. Colocando... Eu tinha um chefe muito tempo atrás que ele falava assim, falava, olha, cuidado com as desculpas verdadeiras, né? São verdades, mas ainda continuam sendo desculpas, Exato. né? Então, assim, quer dizer, as pessoas têm dores de verdade, têm dificuldades, têm receios, anseios, mas ela quer muito dar aquele passo, mas às vezes dar o primeiro passo, que é uma mudança de mindset mesmo, de Sim. paradigma, né? Sim, não Para é fácil. vencer aquela barreira da inércia, vamos dizer assim. Sempre você precisa de uma marcha mais forte ali. Sim. E às vezes a pessoa então não está conseguindo dar esses primeiros passos de uma maneira mais... O que você pode dar assim de um mini resumo, de repente algo que está aqui no próprio livro mesmo, para a pessoa falar assim, meu, olha, faz isso daqui, mais isso, que você vai começar a perceber que você vai sair do lugar e aí as coisas vão começar a desenrolar. Perfeito. Will, antes de falar sobre um resumo, um passo a passo ali de como a pessoa inicia, você comentou dois pontos importantíssimos no início da minha carreira que eu precisei bater de frente. Não é fácil, né? Esse processo de autoconhecimento, de você buscar evoluir essa marca, não é um processo fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Essa que é a verdade. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E hoje as pessoas olham, nossa, você não... Não, você fala isso em toda entrevista. Só para aparecer aqui, pessoal, não tem nada não. disso. corta, que é mentira. Não, mas basicamente eu sempre fui aquela criança com medo do julgamento. Uhum. Então, assim, eu vou contar uma história aqui que poucas pessoas sabem, até talvez nem a minha família saiba. Opa, olha aí, é exclusivo aqui, vamos fazer o corte aqui, ó. Exclusivo. Mas eu era uma pessoa tão tímida, tinha tanto medo que as pessoas me julgassem. Eu nunca tive muita facilidade de fazer amigos, sempre fui uma pessoa mais da minha. Mais introvertido. Total, assim. E meu irmão também sempre foi assim, então até acho que um pouco de família. E eu era uma pessoa que eu morava muito afastada do colégio, na infância, e a minha mãe demorava muito para me buscar no colégio. Chegava a esperar 1 hora depois da aula. E aí eu olhava as pessoas, meus coleguinhas, super sociáveis. Eles estavam lá fazendo amigos, todo mundo conversando, e eu não conseguia. E eu sentia muita vergonha por não conseguir. Eu não conseguia chegar e falar um oi, porque eu tinha medo que as pessoas virassem a cara. Então o que eu fazia? Eu me escondia no banheiro. Nossa. Eu me escondia no banheiro, ficava lá esperando, e eu ficava com raiva da minha mãe, porque ela demorava muito para me buscar. Eu falava, ai, não acredito, eu tenho que ficar aqui no banheiro esperando. Porque eu tinha medo que as pessoas me vissem sozinha. Então, isso era algo que me marcou muito na infância. Isso é uma dor muito forte. E aí, quando eu comecei a evoluir, e eu penso que a evolução ela sempre começa na cabeça. É um mindset. Começo, talvez, não sei, mas talvez quando você começou a aparecer, talvez foi muito difícil para você. Foi também, muito, muito difícil. Mas essa mudança começou a acontecer na faculdade, Pedro. Porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei e falei assim, tá bom, tô na faculdade. Muita gente entra aqui para fazer amigo, para fazer festa, enfim. Eu tô aqui para ser a melhor. E eu não aceito ser média. Eu quero ser a minha melhor versão aqui. Porque eu vi aquilo como uma oportunidade que os meus pais estavam trazendo
para que eu conseguisse realmente exercer a melhor versão possível. Eu falei, eu tô aqui para me dedicar ao máximo. E eu lembro que no primeiro dia de aula, o professor falou assim, olha, aqui a média é 7, mas eu não recomendo que vocês fiquem na média. Eu falei, quer saber, a minha média é 9. Eu não vou aceitar essa média de todo mundo, eu quero ser mais. E eu sempre eu falei assim, eu não tô aqui para fazer amigos, mas não como uma questão de ego. Antissocial. Não, porque eu sabia que isso não era o meu foco. Então, eu sempre fui muito focada em estudar, em dar o meu melhor. E depois de um tempo, eu comecei a aprender que eu conseguia ajudar outras pessoas, porque eu tinha esse foco. A minha disciplina me fazia ajudar outras pessoas. E aí aquilo começou a fazer sentido. Eu estudo para poder ajudar os meus colegas de profissão. Então, eu sempre fui uma pessoa muito visual. Eu olhava, estudava muito. E as pessoas não percebem isso. A pessoa olha no pódio, olha só, ela está palestrando, mas a bagagem que eu trouxe já faz muitos anos, mesmo antes da faculdade. Então, eu estudava, eu fazia um resumo do resumo, e o meu resumo era sempre com desenhos. Eu sempre fui muito visual, eu olhava aquilo e fazia muito sentido. Vou fazer um jabá aqui, ó, Visu, tá vendo? Visual, a Andrea é Visu, tá vendo? Visu, exatamente. E o que acontecia era que, no dia da prova, eu começava a explicar para os amigos o que eles não tinham estudado o mês inteiro. E aquilo me fazia aprender mais. Então, eu comecei a perceber que ensinar pessoas me fazia feliz. Me fazia feliz e me fazia reter mais conteúdo. Então, essa questão da mentoria, de ser palestrante, de estar na mídia social, começou desde a época da faculdade. E, consequentemente, isso ajudou você a se aproximar também mais das pessoas, né? Quer dizer, quebrou a barreira, né? Como você tinha medo, tinha vergonha, vocês diriam para as pessoas assim, comece, sem medo de julgar, mas comece, você vai melhorando. Vai com medo mesmo, exatamente. Porque eu tinha muita vergonha, mesmo na faculdade. Eu tremia, eu ficava com a mão, suava, ficava vermelha, mas eu ia lá e falava. E eu percebia que toda vez que eu enfrentava esse medo, eu voltava mais forte. E eu falava, eu venci mais uma barreira. Eu chegava a dizer um alívio, assim, nossa, eu consegui. E aí, quando eu comecei a ter aquele reconhecimento de, André, você ajuda a gente. Nossa, eu não tinha entendido. O professor explicou o mês inteiro e agora você trouxe esse desenho aí, me ajudou, eu posso ir por aqui, né? Exatamente. E aí eu falei, nossa, que bacana, né? Quando a gente agrega valor na vida da pessoa, a gente recebe esse reconhecimento. E esse reconhecimento me fazia mais feliz. E aí começou a fazer muito sentido para mim. Então, quando eu entrei no marketing digital, eu pensei, isso tem que fazer sentido para a minha marca. Isso tem que me trazer realização, não só mais dinheiro, mais oportunidades. Então, o meu principal conselho é, busca algo que traga realização para você. Não só profissional, ou porque as outras pessoas falaram que você tem que fazer tal coisa, que é o que nós vemos muitos profissionais da saúde hoje, não é uma vocação da pessoa, é porque a família induziu a pessoa a fazer aquilo. E ela se sente completamente infeliz. Então, tem que fazer sentido para você. Se a sua marca hoje não representa os seus valores, e eu gosto muito de uma frase de um livro, que é, comece pelo porquê. Você tem que começar pelo porquê você está fazendo aquilo. Eu já li esse livro. É muito bom, né? Muito bom. Tem a ver com o Golden Circle lá do Simon Sinek, né? Que e você chega na raiz do problema, de fato. Primeiro é o porquê, né? Exatamente. Onde começa. Se você sabe o porquê você quer, por que você quer evoluir na carreira? É só para ganhar mais dinheiro? Será que isso vai trazer mais realização para você? Ou será que você quer cada vez mais crescer a sua marca para transformar mais vidas? Como eu hoje tenho um livro sobre branding para profissionais da saúde, não só porque eu quero vender um livro, mas porque eu quero que profissionais da saúde estejam nas redes sociais para que esses profissionais transformem muitas vidas. Então, muitas vezes a gente não faz nem ideia do quanto que a gente consegue impactar as pessoas. Só que tudo que eu faço hoje está alinhado aos meus valores. E eu sei, porque eu comecei pelo porquê. Eu sabia quem eu era, hoje eu entendo exatamente qual é o meu propósito. Transformar vidas para que essas vidas se sintam especiais, assim como eu me senti lá atrás, quando eu percebi que, olha, tudo bem, eu tenho medo de falar em público, eu tenho vergonha, eu tremo horas do dia para conseguir falar em público, mas eu consigo. E se eu consigo, é porque, no fundo, isso faz sentido para mim, porque senão eu não ficaria insistindo nisso. Legal. Sim. E é isso que faz a gente cada vez mais buscar continuar. Você, além de escritora, colunista, nutricionista, palestrante, você também é embaixadora de diversas marcas, né, na área da saúde. E eu queria, só mudando um pouquinho de assunto, falar sobre
essas marcas, porque de uns 5, 6, 7 anos para cá, as empresas têm se preocupado, passado a se preocupar com a questão da saúde. Sim. E nós estamos tendo muito casos aí de burnout, né, de problemas com saúde mental, excesso de trabalho. O que você poderia falar nesse lado corporativo das empresas hoje, olhando para a sua área? Perfeito. Pedro, é muito importante esse tema porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós não temos esse título à toa. Existe muito workaholic que não quer parar de trabalhar. A pessoa só para, não que precisa, mas ela precisa entender que o equilíbrio é fundamental. Então, o que acontece com muitos profissionais hoje é que a pessoa acha que quanto mais ela trabalha, mais ela tem reconhecimento. E até é muito contra o que traz o conceito de você ter uma marca pessoal forte. Se você tem uma marca forte, você tem mais liberdade, tanto de tempo, quanto geográfica, quanto financeira. Você consegue cobrar um valor mais alto, ser mais reconhecido e ter mais liberdade na sua vida. O que as pessoas buscam hoje é aquela vida frenética, preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar o tempo todo. O burnout cresceu muito, principalmente depois da pandemia. Então, nossos casos de depressão aumentaram a curva absurdamente. E as empresas começaram a se dar conta de que o desempenho do meu colaborador está diretamente relacionado à saúde mental, saúde física dele. Por isso, eu preciso ter estratégias para que esse colaborador consiga ter mais equilíbrio. E hoje nós vemos uma iniciativa muito bacana de várias empresas, trazendo palestras. Eu já palestrei em diversas empresas com foco em ansiedade, em depressão e principalmente na área de longevidade, que é o meu foco hoje de atuação. Como que o profissional pode trabalhar com hábitos simples no dia a dia dele, hábitos que ele pode aplicar hoje mesmo para que ele consiga ter mais qualidade de vida e consiga, consequentemente, ter um rendimento melhor no trabalho. Então, o que eu trouxe inicialmente até no LinkedIn como proposta era trazer essa relação de negócios com saúde, que até é o foco da Simple Business. Então, como que eu vou conseguir render mais no trabalho tendo cuidados com a minha saúde? Dá umas dicas aí de coisas assim práticas que a gente pode mudar. Perfeito. Hoje, né, na minha rotina, tipo, cara, para de fazer isso. Tomar menos café. Sei lá, tira 15 minutos de soneca, ou sei lá, o que a gente faz? Perfeito. Primeiro ponto, que eu vejo que é um erro grande de muitos profissionais hoje que são muito focados no trabalho e não fazem nenhuma pausa. Esses profissionais, eles invertem o ciclo circadiano. Não sei se vocês já ouviram falar em ciclo circadiano. Eu conheci no seu artigo. É mesmo? Ó, que bacana. Pedro já tá de olho no ciclo circadiano. Basicamente, nosso corpo ele deveria estar sempre vivendo em um ciclo, de uma forma regular, como os nossos antepassados. Eles não tinham um relógio para saber quando era dia, quando era noite, a hora de dormir. Tava escuro, hora de dormir. Tá claro, é hora de acordar e ter disposição, enfim, e trabalhar. E correr, e fazer atividade física. O que nós temos hoje? Um estilo de vida completamente diferente. Então, as pessoas estão cada vez mais em escritórios fechados durante o dia, durante a noite, aquelas telas luminosas muito intensas. Então, o que era para ser uma boa liberação de neurotransmissores que aumentam a nossa disposição durante o dia, não acontece mais, porque a pessoa está sempre em um ambiente fechado. O corpo não entende que é dia, que ela precisa render, trabalhar. E aí, o que acontece? A pessoa se sente cansada, exagera muito na cafeína, muitas vezes. Não é incomum ver pessoas que bebem lá. Nem conheço alguém que faz isso. Não é, Pedrão? Ó, cara. Não é nem xícara, é aquelas jarras, sabe? De 2 litros de café. É um squeeze de café, né? Exatamente. E aí a pessoa tá lá o dia inteiro bebendo café, e a gente sabe que o café, ele não é um vilão, mas em excesso tem muita cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso. Então, se a pessoa bebe muita cafeína durante o dia para se manter acordada, durante a noite, quando ela deveria estar relaxando, não ela consegue. Tá com a cabeça a mil. E aí ela quer trabalhar, e aí ela quer render mais no trabalho, aí fica de madrugada ali trabalhando. Quando ela deveria estar produzindo melatonina, que é o hormônio do sono, ela não está produzindo. E isso, com o passar do tempo, claro que de uma forma aguda, 1, 2 dias, não tem problema. Agora, se é um hábito, todos os dias, fazendo essa inversão do ciclo circadiano, trabalhando à noite, durante o dia, e exagerando no consumo de cafeína, chega um momento que a pessoa começa a aumentar muito o cortisol. Durante a noite, ela deveria estar regulando esses hormônios. Ela começa a aumentar muito o cortisol, que é considerado hormônio do estresse. E durante o dia,
começa a sentir vários problemas, não só em relação ao estresse, não só a saúde mental ficar debilitada, mas até a saúde física. Porque nós sabemos, já é comprovado pela ciência, vários estudos internacionais dizendo que se você tem um sono de má qualidade, o ideal é dormir entre 7 e 9 horas, mas a qualidade é o mais 7 e importante. 9 horas para o adulto. Para adulto, esse é o recomendado, entre 7 e 9 horas. Mas o mais importante ainda é a qualidade do sono. Não adianta você dormir 7 horas e ficar fragmentando, a cada 2 horas está acordando. Então, se você tem um sono de qualidade, você consegue regular esses hormônios. Durante o dia, você tem mais hormônios relacionados a bem-estar. E durante a noite, você tem mais hormônios relacionados a relaxamento, a sono. E se a pessoa não tem um sono de qualidade, o que vai acontecer é que ela começa a aumentar muito o grau de estresse. Durante o dia, ela começa a ter mais fome também. Por quê? Porque o ciclo é vicioso mesmo, né? É um ciclo vicioso, exatamente. E aí, por isso que a gente vê, pode dar uma olhada e começar a reparar. Muitos executivos que trabalham muito têm sobrepeso. Por quê? A pessoa não consegue dormir bem, isso se torna um ciclo vicioso, começa a utilizar muito estimulante, dorme mal de novo, começa a sentir mais fome durante o dia. Né? Se torna um ciclo vicioso e a pessoa nunca vai na causa. Às vezes a causa é a ansiedade. E está prejudicando diversas áreas da vida dela. Então, esse é um dos pontos que eu vejo que são um dos principais. Mas é claro que existem vários. Acaba respingando nos comandados. Porque daí é a questão do próprio humor, né? Que você comentou, da pessoa, quer dizer, desencadeia uma série de outros problemas compromete e só vão se acumulando, né? Depois fica difícil até descobrir qual que é a causa, né? Da onde que veio ali, da onde que começou e poder tratar adequadamente, né? Tem que fazer um diagnóstico profundo ali para... E, novamente, tudo começa pelo porquê. Sim. Se a pessoa sabe por que ela está explodindo demais, às vezes a pessoa nem percebe. O estilo de vida dela é sedentário, ela come muito errado, falta nutriente, está dormindo mal. A pessoa não percebe que isso está impactando diretamente na qualidade do trabalho que ela entrega. Então, se a pessoa está o dia inteiro sem disposição, como que ela vai conseguir ter um bom rendimento no trabalho? Como que ela vai conseguir render ali, ter foco para conseguir realizar um trabalho? Ou se ela está o tempo todo usando estimulante, porque cafeína demais também não é bom. Você começa a ficar com um cérebro muito acelerado. Meu Deus. Mas é individual. Tem alguma dica para as pessoas que trabalham à noite? Que ela altera todo esse ciclo. Daí, sim. Por força, ela né? pode fazer ou alguma suplementação que ela pode tomar, não sei. Existem hoje alguns suplementos que podem auxiliar. É claro que precisa levar em consideração o que a pessoa faz. Mas se a pessoa trabalha durante a noite e ela consegue descansar durante o dia, ela pode, de certa forma, também acostumar o corpo dela a seguir essa frequência. O problema é quando ela reeduca o organismo a... Ela pode utilizar inicialmente melatonina ali, que é um suplemento alimentar hoje no Brasil, regulado pela Anvisa, mas também não pode abusar dessa substância. Às vezes a pessoa começa a utilizar por conta própria e mais desregula do que regula. Por isso que a importância de um profissional da saúde é tão importante. E a questão aqui é, se a pessoa tem uma regularidade de horários, ela consegue acostumar. O problema é quando em alguns dias a pessoa dorme à noite, em alguns dias a pessoa dorme 3 horas, às vezes é 5 horas, e aí começa a virar uma bagunça. O corpo não entende o que está acontecendo. E tudo, essa desregulação para o corpo é estresse. E ele vai trazendo esse estresse de diversas formas, inclusive como doenças que nós vemos hoje, doenças mentais aumentando de uma forma drástica, infelizmente. E se a gente começar, como você mesmo disse, começar pelo porquê, talvez a gente evite uma série de problemas, porque não é só ali, como você disse, né? Qual é o problema? Se a gente vai lá na origem, talvez o problema é começar a dormir mais cedo, se alimentar direito, coisas simples que a gente pode fazer. Que a gente altera toda uma cadeia. Soneca ajuda ou não? Pode ser indicado, né? Depois do almoço, ali, alguns minutos, mas também depende muito da pessoa. Né? Algumas pessoas se dão muito bem com mais tempo de sono, outras pessoas com menos tempo de sono. Até isso é individual. Quantidade de cafeína, metabolização de cafeína individual. Então, por isso que é tão complicado fazer uma recomendação, porque é bem volta no ponto que você falou de autoconhecimento. Né? Olha a importância de se autoconhecer para poder harmonizar Agora, a vida. Né? Conta pra gente, você ficou 30 dias nos Estados Unidos, da onde que veio essa vontade, o que você foi fazer lá, as novas experiências ou talvez novos insights que você trouxe para cá. Conta pra gente essa experiência que você teve.
Foi fantástico. Né? Quando as pessoas me perguntam, como é que foi nos Estados Unidos? Eu falo assim, eu queria ter ficado mais tempo. Eu queria estar lá. Quando que você foi, André? Eu fui em novembro de 2022. Agora, recentemente. Isso, sempre foi um sonho meu ter uma experiência. Eu pensava assim, eu quero fazer um intercâmbio para estudar inglês, para conseguir ter aquele convívio ali com a cultura diferente. E eu sempre fui uma pessoa que gostou de colocar metas, e eu falava assim, olha, eu vou conquistar isso em tal data, porque meta tem que ter um prazo. Se você não tem um prazo, você não consegue. Vai procrastinando, né? É só um objetivo, fica lá, deixa para ano que vem, daqui 50 anos eu lembro, eu tiro lá debaixo do tapete e olho de novo o que eu tinha anotado. Nunca faz. Então eu falei assim, novembro de 2022, eu ficarei um mês nos Estados Unidos, e para os lugares que eu sempre quis conhecer. Então, eu fiquei ali um período na Califórnia e outro período em Nova York. Lugares que eu queria conhecer, culturas diferentes, e eu sempre ouvia assim, não pode viajar sozinha, mulher. E aí eu falei assim, quer saber? Vou viajar sozinha, sem falar inglês fluente, porque eu quero aprender o inglês, e vou lá produzir muito conteúdo. Você é bem empreendedora, né, Will? Tem raiz, né? Empreendedor mesmo. É assim, a sociedade fala, não faz. Eu vou fazer. É mais ou menos isso. E aí, claro que a família se preocupou muito, né? Nossa, como é que vai se virar agora? E isso era muito importante por uma questão de superação, Pedro, porque eu pensei assim, era outro medo que você tinha. Eu vou me forçar a aprender o inglês, que era algo muito importante. Eu vou conquistar algo que é muito importante também, para que eu conquiste novas metas, porque eu sou movida a metas. Eu preciso, todo ano, todo período, conquistei uma meta, vai para outra. É igual no passado, eu tinha uma meta de faturamento, e até isso faz parte desse projeto dos Estados Unidos, tinha uma meta de faturamento até dezembro. Chegou agosto, eu bati a meta. Eu falei, poxa, mas aí perdeu a graça. Fazer igual a Dilma, né? Vamos dobrar a meta. Agora dobra a meta, né? Pô, a Dilma, sensacional, né? Agora é só dobrar a meta, né? Exatamente. Aí eu falei, eu vou colocar um projeto aqui, algo que seja importante, que me ajude na minha carreira. O meu dinheiro, ele só serve para investimento. Eu não gasto com aquilo que não me traga um retorno. E aí é que tá. Não, um pouquinho tem que ter, né? Mas eu vi como um investimento. Você está focada, né, em consolidar e expandir o que você está construindo. Mas ao mesmo tempo, eu pensei, por que não aproveitar essa experiência? Vou estudar inglês, aprender novas culturas, conhecer lugares muito legais, porque eu tenho essa liberdade geográfica, porque hoje meus atendimentos são online, eu consigo gerenciar o meu tempo, graças a uma estratégia de personal brand que eu criei, e com pouco tempo de formação já consigo ter essa liberdade. Falei, eu vou ficar lá, vou trabalhar nos Estados Unidos, e também criarei conteúdos sobre nutrição nos Estados Unidos, trazendo tendências. Principalmente que, como consultora técnica e embaixadora de marcas, é muito importante. A gente sabe que muitas das tendências do Brasil hoje já são tendências lá fora há muito tempo. Sim. Então, o que eu fiz com um olhar muito criterioso, eu entrava nas farmácias, eu entrava nos supermercados, eu entrava nos lugares, eu falava, o que aqui é a tendência que não tem no Brasil ainda? E com esse olhar, eu consegui trazer muitas tendências para as marcas que eu represento hoje. Que legal, hein? Bacana. Quanto valor, hein? Exatamente. Porque eu sei que eu não quero só criar um conteúdo falando de algo. Eu quero realmente agregar valor, trazer algo diferenciado para que eu consiga uma longevidade com essas marcas também. O que você viu de tendência que tem lá e não tem? O que mais brilhou lá nos teus olhos? O que mais brilhou em diversos produtos e também em restaurantes, diferentes lugares relacionados à nutrição, até lojas de produtos naturais, foram produtos focados em longevidade e uma tendência muito forte que é o clean label, um rótulo limpo, livre de aditivos, corantes, aromatizantes, porque as pessoas estão abrindo os olhos para a nutrição agora. Felizmente, as pessoas não querem mais consumir alimentos ultraprocessados. Tanto que a gente vê, por exemplo, no Brasil, a rotulagem nutricional mudou. Vocês já começam a ver ali a lupa na frente dos produtos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, rico em gorduras saturadas, alto em açúcares, porque as pessoas precisam ter consciência. A gente só consegue mudar quando a gente tem consciência de que a gente está fazendo algo errado. Então, o que eu vi de fortes tendências lá nos Estados Unidos são produtos voltados à longevidade. A base de cúrcuma, por exemplo, que é um poderoso antioxidante natural. A base de resveratrol, tem muito produto, até em gomas, cápsulas, enfim. São suplementos
totalmente O que naturais. tá na uva, resveratrol? Também. O pessoal fala muito do resveratrol. O resveratrol é um potente antioxidante. Aonde? Desculpa. Uva. Principalmente na casca da uva. Inclusive, agora uma curiosidade aqui, na casca do amendoim tem também. Eu sei de tudo, né, cara? Igual ela falou, ela pesquisa tá de tudo, dentro, eu também gosto de um pouco de tudo. Você realmente acompanha e lê o que ela produz. Leio. Muito bom. Leio, O Pedro tá sempre de olho na Parabéns. coluna saúde e longevidade do business. Até porque, né, ele falou que ele tem 30 anos, mas não parece, né? Parece que ele tem 45. Brincadeira, Pedro. Mas essas Ele foram as sabe que eu principais brinco com ele. tendências. Assim, eu vi que o americano traz muitas opções. Então, hoje nós vemos grandes índices de obesidade, com certeza. Então, mas deixa existem eu fazer um opções parêntese saudáveis. aí. Então, pegar um paradoxo aí, entrar num assunto mais delicado. Você viu lá a tendência, tem crescido mesmo, imagina. Na minha época, né, vocês não tinham nem nascido ainda, mas na minha época não se via essas lojas focadas em produtos, né, naturais e tal, coisas bem voltadas para a saúde mesmo. Era muito mais raro. E hoje a gente vê bastante, mas tem um paradoxo aí, porque, por exemplo, os Estados Unidos a gente é sabidamente já há bastante tempo um país com uma taxa de obesidade bem grande. O Brasil também isso tem, né, a gente tem percebido aí. Agora, eu quero entrar então, aproveitar isso daí, entrar num assunto espinhoso. Até para poder, né, criar né, porque a gente está aqui, só assunto bacana, tal, mas vamos botar um pouco né, de terror aqui. Como é que você vê esse paradoxo, primeiro, da quantidade dos índices de obesidade tão altos, em que pese esse apelo e essa conscientização maior da boa alimentação, da saúde e tudo mais, e esse movimento meio woke aí de botar a obesidade como algo a ser venerado, né? Tipo, porque a questão é saúde, a gente não está falando de padrão de beleza. Uma coisa é padrão de beleza, vamos desconstruir, tá ok. Pode ser, podemos subjetivizar um pouco, né? Porque cada um tem uma preferência disso. Mas quando a gente entra para o aspecto da saúde, né? É difícil você tratar a obesidade, especialmente a obesidade mórbida, como algo glamuroso. Exato. E a gente está vendo um movimento fortíssimo desse glamour em cima da obesidade. E como é que você vê isso? Will, bem interessante, porque eu venho de uma entrevista que me fizeram a mesma pergunta. Jura? Ó, tá vendo, gente? Ó, tá boa, né? Não vou mentir, não, mas o Dal Bosco falou pra gente. Não falou, não. Isso ele não falou. Coloca na parede mesmo. Não tira aqui o brilho do content, cara. Pô, nós somos Juninho na entrevista ainda, né? Ela foi fazer entrevista, eu não vou revelar, obviamente, onde, mas ela foi fazer entrevista em lugares consagrados, cara, né? Porque... E a gente é Juninho, tá começando. Na hora que eu acerto na veia numa pergunta de gente grande, o cara vem... Brincadeira. Eu sei. Realmente, Will, isso é uma preocupação que eu tenho, porque as pessoas acabam atrelando o peso corporal só à estética, no sentido de é certo ou errado, ou é bonito ou é feio. E o diálogo aqui não tem nada a ver com isso. Exato. Não tem nada a ver com ser bonito, feio, errado ou certo. É uma questão individual e que não sou eu, André, que estou falando. A Organização Mundial da Saúde considera a obesidade uma doença crônica não transmissível e que pode culminar em outras doenças. Então, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, que são doenças que nós sabemos que podem levar a uma aceleração aí do envelhecimento celular e, principalmente, a pessoa pode vir a óbito por causa... Tem uma série de implicações e complicações por causa... Que compromete a qualidade de vida. Não é? Exatamente. Então, o que eu falo precisamos, antes de mais nada, respeitar as pessoas que estão acima do peso. Então, não é uma questão de julgar. Né? Não vem, no meu caso, julgar uma pessoa que está acima do peso, ou qualquer pessoa não tem esse direito. Mas precisamos entender que não tem nada a ver com estética. Não tem nada a ver de padrão de beleza. Já foi a época que as pessoas olhavam para o peso só como, nossa, tem que estar nesse padrão de beleza. A questão é que, se a pessoa tem uma obesidade, ela precisa entender que ela precisa de ajuda. Então, da mesma forma, se a minha... Claro que a saúde mental é um pouco mais difícil de você
pensar, eu preciso de ajuda, quais são os critérios, os parâmetros para saber se eu preciso de uma ajuda psicológica? É um pouco mais difícil, Uhum. até por isso que não é à toa que o Brasil tem uma taxa de ansiedade, de depressão tão alta, que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em encarar que elas precisam de ajuda. Então, se a pessoa não se reconhece precisando de ajuda, não tem nenhum profissional da saúde que vai ajudar. Eu não tenho como chegar e falar para a pessoa, olha, você precisa emagrecer. É a pessoa que vai chegar e falar, André, me ajuda porque eu preciso emagrecer. Tanto que eu já cheguei a falar, por exemplo, marido e esposa. Né? Eu tenho ali um casal na minha frente e eu sei que uma pessoa veio porque ela reconhece que ela precisa de ajuda. A outra pessoa veio puxada pela outra, mas ela, por ela, continua com os mesmos hábitos, não tem nada a mudar. Eu quero agradar o outro. Eu já sei que aquela pessoa não vai aderir. Uhum. Ela não vai ter sucesso no planejamento, porque ela não decidiu fazer aquela mudança. Então, antes de mais nada, o profissional da saúde ele tem essa missão de trazer a consciência. Se a pessoa se vê na necessidade de mudar, ela busca por ajuda, porque ela encarou isso. E ela entende que isso é um investimento na saúde dela. Então, a partir do momento que eu falo, você precisa emagrecer porque é bonito estar magro, aquilo ali morreu para a pessoa. Uhum. Porque aquele não é o objetivo dela. Mas se eu chego, por exemplo, a uma pessoa e eu começo a falar dos benefícios que você pode ter Não é porque se é você bonito, perder é peso. porque é saudável, né? Exatamente. Porque isso pode te fazer viver mais e melhor. Uhum. Porque isso pode te fazer mais realizado com o que você faz hoje. Você vai conseguir aproveitar mais a sua vida se você tiver num peso saudável. Você não vai precisar se preocupar daqui a uns anos de ter que andar em uma cadeira de rodas. Você não vai precisar se preocupar em, daqui a alguns anos, por exemplo, ter um infarto ou ter um AVC e não conseguir mais caminhar porque teve uma sequela. Então, a questão é a pessoa entender que saúde é o ativo mais valioso que ela tem. Eu falo que toda refeição, todo dia nós temos a oportunidade de investir na nossa saúde ou de prejudicá-la. Uhum. E a escolha é pessoal. Então, eu, como profissional da saúde, eu quero influenciar, claro, que as pessoas tenham mais saúde, mas a escolha é delas. Então, a rede social, ela chega como uma ferramenta para que o profissional da saúde consiga levar essa mensagem de uma forma mais ampla. Eu consigo atingir muito mais pessoas com marketing digital do que se eu ficasse entregando panfletos na rua, por exemplo. Claro, do que era o marketing tem nem antigo. comparação, é. Então, aqui já chega uma questão até mais profunda, né, Will? De que o marketing ele não é só para que a pessoa venda mais, mas para que ela realmente alcance mais vidas, que ela consiga transformar mais vidas. E o profissional da saúde tem a função importantíssima de desmistificar essas questões. Porque hoje muitas pessoas falam sobre obesidade, só que nem todas elas têm o respaldo científico que um profissional da saúde tem para falar sobre isso. Nem todas elas têm a empatia de falar que não tem nada a ver com estética, isso é questão de saúde. Então, cuidar da saúde, cuidar do peso é uma questão individual, a pessoa precisa escolher aquilo, mas entendendo que aquilo, a pessoa mais beneficiada com isso é ela mesma. Sem dúvida. Não é o outro que está falando, não é o profissional da saúde, mas é ela mesma que consegue ter uma vida mais longeva com mais qualidade. Eu falo por mim mesmo, assim, uns 4 anos... 4 anos não, já... 2 anos atrás eu engordei muito, por questão de saúde. Eu fiquei muito doente, eu engordei quase 30 quilos em um ano. E aí chegou um momento, um dia, eu fui aferir, minha pressão estava 15/10, e sem eu sentir nada. Olha só. Com 29 anos, 15/10. Cara, ou eu faço alguma coisa para minha saúde agora, ou daqui a pouco eu vou ter um problema mais sério. Então eu já perdi 22 quilos, comecei a me alimentar direito, academia todo dia. E é tão bom que a gente perde um dia, a gente sente falta, né? Exato. A gente não consegue. É toda uma questão de hábito, né? E de bons hábitos, né? E a disciplina para conseguir fazer aquilo ser incorporado à sua rotina, né? Pedro, e eu te pergunto também, você notou a diferença ali, reduziu o peso, mas com certeza, e assim, eu afirmo que você sentiu benefícios em outras áreas da vida também. Claro, né? claro. A autoestima melhora, o sono melhora, Exato. disposição melhora. Cara, tudo melhora. Não, o Pedro já compartilhou, né, com a gente aqui algumas dessas situações, mas a própria vida empreendedora dele foi prejudicada por conta disso. Sim, quer dizer, isso atrapalhou. Né? Ele precisou tratar disso, né? Começar esse processo com ele para que ele conseguisse realizar, né? E tem conseguido realizar desde então. E aí eu posso dizer, por mim, se a pessoa não cuida da saúde, ela vai cuidar de quê? Se a pessoa não tem saúde, como que ela vai cuidar de uma empresa?
Exatamente. Não A tem saúde como, tem cara. base, Uhum. não tem Então, É em primeiro lugar, impossível. saúde. Ah, é obesidade. Saúde. Tô cuidando da minha saúde. Tudo melhora. Você consegue depois cuidar da sua empresa, cuidar da sua família, cuidar de tudo. Exatamente. E eu falo por mim. Depois que eu passei a cuidar da saúde, as coisas elas começaram a caminhar numa velocidade, para mim, em outras áreas, muito mais rápido. Uhum. Então, É isso. saúde, Excelente, excelente. né? Perfeito. Então, gente, né, vamos seguir, Sim, vamos. né, pessoas como a Andri que trazem essa coisa. O conteúdo é científico, né, isso é importante, Sim. né? É um foco em saúde, em bem-estar, Sim. né? Então, cuidado com quem você segue por causa de glamour, porque tá na moda, porque é legalzinho. Sim. E não tem nada a ver, não é disso que Você a gente está falando de falando aqui. cuidado, e a gente falou antes aqui do programa de garimpar conteúdo. Como que a gente garimpa e descobre ou tem algumas chancelas para a gente saber que aquele produtor de conteúdo de fato é alguém que a gente pode seguir? Como você faz esse processo, Então, né, como que a de gente faz curadoria porque imagino que nem tudo, né, você cria de você também consome, Sim. Sem né, dúvida, sim. a informação e vai buscar, né, conteúdos e vai Como que se eu sei se o informar, conteúdo é confiável né? ou não confiável? Como é que você faz esse processo para saber o que Ótimo. você vai botar em pauta Ótima para pergunta. gente? Todo o meu conteúdo ele sempre foi baseado em ciência. Sempre, desde o início. Então, sempre tive os meus resumos ali, iniciei usando os resumos. Pensava, olha, se para o profissional da saúde está muito fácil, eu vou tentar traduzir, né? Até em entrevista já falaram assim, olha, o que você fez foi traduzir o nutricionês, o que para a gente é Aham. muito difícil, muito complexo, e realmente, às vezes, o profissional da saúde tem uma dificuldade, eu vejo por mentoradas, assim, de traduzir o que é mais complexo para o que é mais fácil. Uhum. Pensa, se uma criança lesse meu conteúdo, será que ela entenderia? Será que a minha avó, olhando esse conteúdo, ela entenderia? Será que para ela é fácil? Se olhando esse conteúdo, ela realmente consegue aplicar essa dica? Então, não é que o conteúdo é fácil de compreender, que ele é raso. Algumas pessoas Uhum. interpretam dessa forma. Mas quem é a pessoa que está comunicando? Primeiro de tudo é isso. Buscar seguir profissionais que falam sobre aquele determinado tema. Então, se eu estou buscando por nutrição, eu quero seguir nutricionistas. Se eu estou buscando por medicina, eu vou buscar médicos. Não significa que, por ser nutricionista, o conteúdo é super, ultra confiável. Uhum. Existe muito profissional da saúde que replica conteúdos, infelizmente, e que não são confiáveis, ou que só estão ali compartilhando, né? Então, o primeiro passo, qual que é a frequência que essa pessoa está ali publicando conteúdos? Qual que é a forma de posicionamento dela? Isso também conta. Então, se é uma pessoa que se posiciona como um profissional, eu já sei que ela tem um zelo pela marca dela. Então, ela não vai comprometer a marca dela para publicar qualquer coisa, que pode comprometer também ali a reputação dela. Uhum. Então, primeiro de tudo, quem é a pessoa que está comunicando isso? Segundo, qual que é a frequência que ela compartilha? Ela compartilha as fontes, que geralmente, se o profissional da saúde tem ali algumas fontes, ele vai compartilhar, ou ele vai citar em determinado momento alguma fonte que ele está utilizando para trazer aquela informação. Como que a pessoa compartilha esse conteúdo? E às vezes também nós vemos muitas colaborações, né, os parceiros ali, com quem que essa pessoa se envolve? E isso a gente vai gerando essa credibilidade, Uhum. a gente começa a criar justamente por acompanhar aquela pessoa. Uhum. Então é muito difícil você julgar se o conteúdo dessa pessoa realmente dá para confiar pela primeira vez que eu olho ali o conteúdo dela. Pode ser que é tudo muito bonito, mas quando eu vou olhar, ele é muito raso, ele não tem conteúdo de fato, Uhum. ele só chama atenção. Então, se eu acompanho uma pessoa, aquela pessoa publica ali frequentemente, ela tem um conteúdo de qualidade no sentido de trazer transformação, o conteúdo que ela traz realmente agrega valor, não é só algo para, enfim, para cumprir tabela, digamos assim, para publicar todos os dias. Uhum. E aí eu começo a ver que muitas pessoas seguem as Porque dicas. hoje, desculpa te interromper, hoje tem o tal do chat GPT, né? Então a pessoa escreve um artigo de tal assunto, já sai ali. Até agora, nós não tínhamos essa ferramenta. Então a gente tem que ter mais critério ainda para poder seguir as pessoas, que de repente É um ela tá desafio. só pegando um chatzinho e colocando lá com conteúdo. É um desafio isso, Né? porque às vezes a pessoa só copiou algo realmente e não buscou a fonte atrás disso. E isso foi uma Uhum. preocupação muito grande até da Organização Mundial da Saúde na época da pandemia, porque muitas pessoas começaram a publicar coisas que não tinham
veracidade, que não tinha um respaldo atrás daquilo. Até a gente começou a ver ali no Instagram, por exemplo, alguns avisos sobre Covid-19 para você tomar cuidado com as informações, até em época de eleição, porque a gente sabe que a velocidade que as informações são transmitidas hoje é muito rápido. Então, primeiro de tudo, se a pessoa tem uma marca forte, se ela fortalecer o personal branding dela, eu começo a aumentar um pouco mais a confiança na marca dessa pessoa. E isso é algo que é construído ao longo do tempo. Então, eu sabia que eu não iria conquistar a autoridade digital em 1 mês, em 2 meses. Claro, eu recebi oportunidades muito cedo, mas isso é algo que é construído. Então, se eu começo a construir a minha marca, falando sobre determinado tema, trazendo assuntos relevantes e realmente me posicionando sobre um tema que eu estudo e tem que ter conteúdo para isso, porque para uma pessoa criar conteúdo todo dia é um desafio. E para a pessoa falar daquele tema, ela precisa estudar. Não tem como, vou inventar aqui da minha cabeça falar sobre longevidade, ainda mais que é um tema muito complexo. Então, quando você começa a acompanhar essa pessoa, você começa a ter mais, sentir um pouco mais de confiança nesse profissional. E a minha principal dica é essa. Seja crítico, mesmo com as pessoas que você acompanha hoje, mesmo com os meus conteúdos, seja crítico. Se você não entendeu alguma coisa, se você desconfia, pergunta para a pessoa. E você não acha que a gente tem que ser crítico também com fontes, inclusive dessas, como essas institucionais? Que a gente viu, por exemplo, né, pegando o gancho do que você trouxe da OMS. A OMS trouxe muita coisa lá, né, na época da pandemia, quando a coisa estava mais fervendo, e que agora já desconstrói justamente porque estudou mais, foi mais a fundo e fala, né? Então, tem esse cuidado também, né? Quer dizer, eu acho que esse senso crítico, né, ele nos... Por causa do volume de informações que às vezes, e que vem de todos os lados, né? Você não acha que é importante assim, ter um nível de criticidade tão aguçado que você investiga não só de pessoas, mas mesmo o que vem de instituições? Sim, e até como mestre, eu inserida nesse meio acadêmico, temos, claro, várias formas de manter um estudo cada vez mais confiável, tem vários critérios, mas nós sabemos que muitas vezes o pesquisador ele tem um viés ali, um conflito de interesse, ele quer trazer confirmação daquilo que ele acredita. Então, precisamos realmente ter esse olhar clínico e pensar quem é a pessoa que está publicando, o que ela está publicando e como que é o posicionamento dela. Porque uma coisa é certa, ciência, não existe uma verdade absoluta. Pode variar ao longo do tempo, igual na nutrição. Muito tempo se acreditou que o colesterol, que o ovo... O ovo sempre... Tem que falar, é emblemático, clássico, né? O caso do ovo sempre... Que história é essa? Né? Eu não sei. Você não sabe do ovo? Não, porque vira e mexe... Não, eu não sei contar, mas assim, o que eu, como leigo, né, o que eu sempre escuto é assim, é que vira e mexe... muda, né? Uma hora ovo faz mal, outra hora ovo faz bem, você tem que consumir assim, mais, você tem que consumir menos. Então o ovo está sempre, né? Acho que é por causa, não sei se é do colesterol em si, mas eu sei que toda hora o ovo aparece como o vilão. O ovo é polêmico, polêmico. Coitado do ovo. Aí depois encontraram o glúten, aí deixaram o ovo um pouquinho de lado. Deram um pouco de paz pro ovo. Depois encontraram a lactose, daí o glúten ficou em paz um pouco, aí depois voltaram a falar que o glúten e a lactose não pode. Aí o ovo ainda estava em paz, mas aí depois voltaram com o ovo falando que aumenta o colesterol. Mas é assim, a nutrição é muito engraçado, porque sempre tem alguém que chega e fala assim, essa é a receita para emagrecer. Quando a pessoa direciona algo para todas as pessoas, aí a gente tem que tomar cuidado. Então, eu diria que esse é um dos principais critérios. Se a pessoa se posiciona como, eu sou o profissional da dieta tal, e eu passo essa dieta para todo mundo, opa, tem que ligar um sinal de alerta, porque como que uma única estratégia vai funcionar para todo mundo? Não vai, isso é fato, não acontece assim. Cada pessoa tem que ser levada em consideração como um ecossistema. Então, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, quais são as individualidades dela, quais são os antecedentes da família, o que ela tem já de genética. Hoje nós damos exame genético para saber o que a pessoa tem nos genes dela, que pode aumentar a chance de desenvolver ou não determinado tipo de doença. Como que ela vai agir em um exercício. Algumas pessoas conseguem ter um rendimento aeróbico muito melhor que outras, e às vezes a genética pode explicar isso. Então, como que eu vou passar o mesmo plano alimentar, que é o que muitas pessoas fazem hoje, que era, eu vou seguir a mesma dieta que o meu vizinho Essa é matadora. Da nutricionista. É aquela que emagrece. Aí a pessoa está sempre
se enganando, achando que seguindo determinada dieta da moda é o que vai fazer ela emagrecer. Então, o principal critério que eu diria, Will, assim, para resumir mesmo, como que essa pessoa se posiciona? Se ela é uma pessoa que se posiciona dizendo que determinado suplemento, alimento, produto, remédio é o milagre, que é o que aconteceu inclusive na pandemia, pessoas trazendo esse medicamento aqui vai curar tudo. Isso aqui vai funcionar com todo mundo. Opa, tem alguma coisa errada. Essa dieta aqui emagrece 10 quilos em um mês. Opa, como que todo mundo, uma pessoa que é um atleta, uma pessoa que é sedentária, uma criança, se fizer essa dieta vai emagrecer a mesma quantidade? Peraí, tem alguma coisa errada. Então, o primeiro critério que eu diria é quem é a pessoa que está passando essa informação. E segundo, como que essa pessoa se posiciona? Ela abre um pouco dizendo isso pode funcionar com determinado público ou ela está dizendo diretamente isso aqui é verdade absoluta, entendi. é isso que funciona com todo mundo. Porque se essa pessoa está direcionando uma única estratégia para todo mundo, tem alguma coisa errada. E eu já não confiaria. Eu acho que aconteceu muito isso de todos os lados, né? Cada um que queria defender o seu posicionamento acabava por generalizar, né? Trazer como algo assim, não, isso aqui é o caminho, não, agora não, é esse, não, mas é esse. Não, peraí, talvez seja um pouco de cada, dependendo justamente, né, das pessoas e tudo mais. Né? E eu acho que essa coisa da ciência, a riqueza está justamente nisso, né? No confronto, né? Das ideias, dos debates e tudo mais. E é isso que enriquece. Né? Não é? As coisas só evoluem porque existem contestações. Sim. Se eu aceito que isso aqui é o que eu preciso fazer para o resto da minha vida, por que eu vou mudar? Por que eu vou evoluir? Por que eu vou estudar um novo suplemento para aumentar a longevidade, como está acontecendo agora, muitos estudos nessa área, se o que eu estou fazendo hoje já é o suficiente, já basta? Se as pessoas aceitassem tudo que tem hoje como a melhor opção, eu não teria mais evolução. Então, a contestação, as críticas e o conteúdo na rede social, até isso é algo que eu sempre trouxe com muita responsabilidade. O profissional da saúde tem que ter essa responsabilidade. E no livro Personal Brand para Profissionais da Saúde, nós trazemos muito essa ideia de que não é só compartilhar conteúdo, você tem que ter responsabilidade sobre o que você fala. Você está assinando ali embaixo, literalmente, o que você está compartilhando de conteúdo. Então, tem que ter muita cautela. Porque você não sabe quem que está acompanhando esse conteúdo. Claro que a gente busca direcionar para o nosso público. Sim, mas não vai agradar todo mundo, obviamente. Né? Diferentes pessoas irão consumir o conteúdo. Show de bola, show de bola. Vamos para a parte do... Do propósito? Não. Do bullshit? Do bullshit? Ah, é verdade, cara, do bullshit. Essa é boa. A gente pergunta aqui, André, para os nossos convidados, o que, de modo geral, assim, como consenso, digamos, na sociedade ou, de repente, no teu nicho, no teu mercado, na tua área de nutrição, enfim, no que você quiser destacar ali, mas o que normalmente você vê como, assim, senso comum para a maioria daquelas pessoas, mas que para você não é nada daquilo. Para você aquilo é bullshit. É pura besteira. Você vai para o caminho oposto. Falando da nutrição? Do que você quiser. Do que você quiser. Na vida, na nutrição. Aqui, todo mundo fala que é uma coisa, você fala, não. Por exemplo, o ovo. Todo mundo fala que o ovo é o melhor alimento do planeta. Não, para mim o ovo não é o melhor, ele é o pior. Então, assim... O que você vê na sua vida mesmo, na sociedade, no mundo, enfim, como você quiser, que você entende, vê que, poxa, as pessoas vão para esse lado aqui, mas eu vejo isso muito diferente. Como você deu um exemplo lá no começo, né, de que talvez, por exemplo, muitas pessoas que estão se formando em nutrição têm ainda uma visão muito quadradinha, assim, daquela, né, do século passado ainda, de que se formar e abrir o consultório e fazer as consultas e voltar para casa, e você viu que não. É nesse ponto. Isso é uma coisa? Perfeito. É nesse ponto que eu iria entrar agora, Will. Porque eu vejo muitos profissionais pensando dessa forma. Eu preciso de agenda lotada para ter sucesso profissional. Se eu não tenho agenda lotada, eu não tenho sucesso. E aí, muitas vezes, a pessoa se depara com uma agenda lotada e percebe que ela não tem sucesso, ela não se sente um profissional realizado. Então, a questão aqui você não precisa de agenda lotada para ter sucesso profissional. Você precisa ter o reconhecimento e gerar transformação na vida das pessoas que você atende. Eu nunca busquei, claro, no início eu queria isso porque eu achava que era o sinônimo de sucesso. Mas depois que eu comecei a posicionar minha marca pessoal, eu pensava assim, eu prefiro
realmente gerar um impacto tão forte na vida das pessoas que eu atendo, muito mais, infinitamente mais, do que atender milhares de pessoas por dia e não conseguir dar atenção, não conseguir olhar no olho da pessoa e realmente ter aquela atenção que eu gostaria de ter. Porque eu sei como é, vários profissionais que conversam comigo falam, André, eu muitas vezes não consigo dar atenção para a pessoa. Entra um, entra outro, a agenda é muito lotada, não consigo nem conversar. Às vezes a pessoa começou a falar alguma coisa que era importante para ela, da família, eu tenho que interromper porque já está entrando outro paciente. E a pessoa não consegue ter aquela pessoalidade que é tão importante para o sucesso do atendimento mesmo, e o relacionamento. Então, eu diria assim, que o que eu acredito que muitas pessoas ainda acham que é o certo. A agenda lotada é besteira. Se você tem uma marca pessoal forte, na área da saúde, agora falando na minha área, se você tem uma marca pessoal forte, você pode atender que seja uma pessoa no dia, mas você será bem recompensado e você consegue gerar uma transformação na vida dessa pessoa. Trabalhar com inteligência. Exatamente. Muito bom, e eu vou usar uma frase que uma pensadora chamada Andriele Pedroso disse no podcast Content, que eu simplesmente decorei porque veio para mim assim como um mantra, né? A Andriele falou nesse podcast aqui a seguinte frase que eu acho que complementa o que ela está falando agora: não existe mercado saturado para quem sabe se posicionar. Exato. Cara, essa Show frase de bola, é de arrepiar, cara. Perfeito. Né? Adriele, e para finalizar, a gente sempre pergunta no final, qual é o propósito? Qual é o propósito da Andriele? O que é propósito para você? Ela até deu umas pinceladas, mas vamos fazer um fechamento. Mesmo sendo muito nova, mas você já alcançou muita coisa. Sim, mas eu já tenho muita clareza sobre o meu propósito, Pedro. E isso é algo que as pessoas às vezes não compreendem. Com 50, 60, 70 anos, se dão conta de que, nossa, mas por que eu vim para a Terra? E a pessoa cai nessa coisa assim de, tá, mas o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou aqui só para trabalhar? Enfim, o que eu estou fazendo? E isso é muito importante, que quando você entende seu propósito, você começa a buscar por atividades, pessoas, projetos, empresas que estão relacionados ao seu propósito, porque você sabe que é isso que traz realização para você e que você realmente consegue dar continuidade ali. Então, o meu propósito é transformar vidas por meio do meu conhecimento, fazer com que as pessoas que eu impacto se sintam especiais da mesma forma que eu me senti quando eu comecei a posicionar minha marca pessoal. Então, eu vejo hoje o meu trabalho em tudo que eu faço como algo para minha realização e também transformação de vidas. Então, se eu estou trabalhando em período de férias, final de semana, no meu aniversário, eu não vejo isso como trabalho, porque eu sei que aquilo me traz realização. Final de semana, trabalhando ali, acordo cedo, 5:30 da manhã, estou lá trabalhando, escrevendo artigo, fazendo os conteúdos para as redes sociais. Eu sei que aquilo faz sentido. Então, às vezes, quando eu comecei no LinkedIn mesmo, as pessoas falavam, nossa, que loucura! Vem aqui aproveitar com a gente. Eu estava na praia lá, escrevendo conteúdo para o LinkedIn. E aí, as pessoas falam, nossa, mas por que você não aproveita um pouco? Eu falo, porque é isso que eu gosto. Mas eu estou aproveitando. Exatamente. É o que eu quero fazer, me deixa fazer o que para mim faz sentido. Para as pessoas faz muito sentido ir para balada no final de semana, enfim, não julgo. Mas o que me traz realização é trabalhar no meu propósito. Então, novamente, tudo começa pelo porquê. Quando a gente entende o porquê das coisas, tudo faz sentido e a gente começa a sentir realização em várias áreas da vida. E isso que realmente faz parte de um legado. Você construiu uma marca pessoal tão forte que mesmo após a morte, você continua ali construindo aquele legado, como nós vemos marcas muito fortes hoje, né? Pessoas que realmente marcaram vários séculos e que nós lembramos com muita admiração, porque a pessoa realmente deixou um legado forte. Bacana, bacana. E assim, uma lição pra gente, né? A Andriele é tão nova, já com essa maturidade. Sim, né? maturidade. Porque geralmente a gente entra na faculdade ali com 18, 19, 20 anos. Como ela disse, o nosso pensamento é: eu vou pra festa, eu vou pra esse tipo de coisa. E ela, desde muito cedo, com essa maturidade, né, de procurar um mentor, toda a história dela é um aprendizado pra gente, uma lição pra gente. E assim, pegando esse gancho aí também, quer Sim. dizer, quando eu achei muito interessante lá no começo, quando você falou dos seus pais, que normalmente, né, a gente ouve dos pais assim, não, filho,
não vai por aí que isso não dá dinheiro. E ela ouviu exatamente o contrário, né? Tipo, não se preocupa com o dinheiro, se preocupa em se realizar. Exatamente. Dinheiro é consequência, né? Então, Eu acredito fortemente nisso. né? Então também tem essa coisa de berço. Pais, por favor, pais, prestem atenção no conselho dos pais da Andriele para ela e deixem seus filhos se realizarem. Eu tenho uma Andriele, admiração muito grande por eles. Fala para o pessoal, quem quiser te seguir, rede social, se você quiser falar alguma coisa do livro, para poder aquisição do livro, fica à vontade. Eu iria procurar aqui a página, mas eu sei de cor a frase. Então, por favor, depois a gente acha. Falando dos meus pais, minha família. Falo dos meus pais e do meu irmão também, o Andrew, que sempre foram pessoas muito importantes na minha vida. Eles sempre buscaram me ver feliz, independente do que eu estivesse fazendo. Então, a minha mãe sempre falou assim, filha, a felicidade ela vem com aquilo que faz a gente brilhar os olhos. Meu pai sempre falou assim, faça o seu melhor, faça tudo bem feito, mesmo que não exista plateia. E independente se você tem uma pessoa na sua frente ou se você tem uma multidão, você vai dar o seu melhor para aquilo. E eu sempre tive essa mentalidade de dar o meu melhor, de buscar o meu melhor, de fazer o melhor que eu posso hoje. Pode não ser o melhor do mundo, mas é o meu melhor. Então, eu tenho aqui no livro, em uma página ali para o final, que eu faço um agradecimento especial aos meus pais e também ao meu irmão, que sempre me incentivaram, sempre me inspiraram a ser a minha melhor versão. E eu agradeço muito a eles por isso, porque eu sei que muitas famílias não dão esse apoio. Claro que a gente não pode culpar a família, porque eu não tive isso, não tive aquilo. Mas hoje, certamente, a pessoa que eu sou, a personalidade que eu tenho, eu devo muito à minha família por ter me apoiado desde o início. E isso é algo muito importante, toda essa valorização da família. Que bom, sem dúvida. Qual é o nome dos seus pais? Você falou do seu irmão, é Andrew. Vocês são gêmeos? É Andrew e Andrew. Então, são gêmeos, não? Assim, nascidos para ser americanos. Minha mãe, Beloni Vidal de Souza Pedroso, meu pai, José Limberto Pedroso. Um abraço para eles. São pessoas muito especiais que eu amo demais. Deixe suas redes sociais. Fala Sim. um pouquinho do livro. Minhas redes sociais, então, vocês me encontram aí em LinkedIn, Instagram, YouTube. Só pesquisar lá por Andriele Pedroso que encontra o Andri. Meu site é andrielepedroso.com.br. Lá tem vários conteúdos ali disponíveis e também todas as minhas redes sociais lá. Acredito que é mais fácil. Andriele Pedroso, pesquisou no Google mesmo, já encontra todas as minhas redes. Que Show bom, de bola. muito Livro fácil. procurar na Amazon, né? Isso. Na Amazon, Personal Brand para profissionais da saúde, disponível em várias plataformas, lançamento inédito aí no Brasil, como posicionar sua marca e ganhar autoridade, também escrito com o Ricardo Dal Bosco, e aqui também prefácio da Virna, medalhista olímpica. Olha só, Virna, que legal, hein? E assim, gente, ó, tá para profissionais da saúde aqui, mas é porque é o nicho dela, tá? Mas, ó, isso aqui serve para todo mundo, viu? Então... Exatamente. Bacana. Então, só pesquisar na Amazon, tanto físico quanto digital, tem lá o Personal Brand para profissionais da saúde. Andriele, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, foi um prazer. A gente vai ter que encerrar agora, mas foi um grande prazer. Mas a gente vai te convidar mais para frente para voltar aqui, viu? Até porque acho que você vai lançar outros livros. Com histórias para contar você vai ter muitas mais, né? Muito nova, né? Então, exatamente. Então, tem que aumentar esse currículo, né? Poxa. Tá pequeno, mas, né? Espero que tenha valido para você tanto quanto valeu para gente. Foi show de bola. E eu sei que o pessoal que está assistindo aí, ó, aproveita muito esse conteúdo, aproveita outros, siga a gente aqui nas redes sociais, compartilha, comenta, vê quem você quer que venha aqui marcar um bate-papo aqui no Content também, hein? Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Valeu, gente.